Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo Vinícius Pimenta. E do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimas. De boa, Rafa? De boa, irmão. E você? Tô suavão. Isso. Pra cima, cara. É nóis! É E aí, nóis. na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean ali, nosso Opa, amigo Crildão. sempre presente e apostos. E aí, Crildão, fala um ator nacional aí que você gosta. Ixi, aí fudeu, né, irmão? Mas se eu Começar pensar a um travar pouquinho, já eu aqui. descubro. Já vai pensando que lá vai rolar o Ixi. bate-bola, hein? Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Nego ZN, que ele é cantor, produtor musical e faz um monte de coisa também, né? Design. Seja muito Aí. bem-vindo, irmão. Obrigado pelo Irmão, convite, ter satisfação toda colado minha. aí. Espero que você esteja se sentindo bem. Gratidão aí, mano. Valeu E mesmo pela oportunidade. Sim, Tamo junto. é nóis. Fala Vamos trocar rapidinho um aí. papo aí. Vamos? Fala rapidinho dos nossos apoiadores. A gente tem um apoio aí, uma parceria, na verdade, né? Uma Exatamente. parceria com a Scal, né? Você que precisa de suplementação aí de qualidade, tá começando a treinar, já treina, tá atrás de suplementação. É só você entrar no site da Scal, na verdade, eu não lembro o nome do site, né? Mas, Na verdade, é o aí- cupom, ele que inverteu tudo hoje. mas, na verdade, não, mas o link a gente vai deixar na Isso. descrição do vídeo e lá também a gente vai deixar um cupom, que é Dona Mara 10. Toda compra que você fizer, independente do valor, você coloca o nosso cupom, você vai ganhar 10% de desconto. Lá eles têm creatina, whey, pré-treino, glutamina e o whey eu já falei, né? E creatina Isso. também, e é isso. Então, tá lá. A gente também tem uma parceria com Cerveja Azul, você que gosta de música de qualidade, quer ver bandas autorais, não sabe onde tem, tem o Cerveja Azul, fica aqui na Moca, tá? Se você tem uma banda, quer tocar numa estrutura bacana, é só você entrar no site deles, www.cervejaazul.com, e você cadastra sua banda, manda seu áudio lá, o MP3 que você tiver, eles vão dar uma atenção e, quem sabe aí você consegue fazer um show pra sua galera aí com uma estrutura bacana. E é isso, já deixa esse like no vídeo também, compartilha se você gostar do conteúdo. A gente vai deixar também um QR Code, se você quiser patrocinar nosso canal aí, quiser dar uma força aí, enfim, trabalhar com o YouTube é foda, então, né, se você quiser dar um patrocínio pra gente, a gente aceita. É aquela aí, né? doaçãozinha generosa, que vem daquele calorzinho quente do coração. Sim, é isso. E a gente tá com, vamos lá, Nego ZN. Mano, como Nego começou ZN. o lance? Começou a cantar, começou a produzir? Como que Sim. você começou o lance da Então, mano, música? Primeiro de tudo, foi cantando, tá ligado? Uhum. Eu comecei com esse sonho aí. Sou do Maranhão, como eu falei pra vocês ali fora, tá ligado? Sou de São Luís do Maranhão. E quando eu tinha ali meus 12 anos, eu fui criado com a minha avó, tá ligado? E quando eu tinha meus 12 anos, eu morava lá em Pinheiro, que era interior do Maranhão. Uhum. E lá sempre foi, na verdade, no Nordeste sempre foi muito quente, assim, pro lado da música, tá ligado, mano? Sempre foi Sim. muito quente pro lado da música. E o estilo de lá não é que nem aqui em São Paulo, que tipo assim, que é mais funk, tá ligado? Lá é forró, reggae. E nessa época que tava em auge mesmo, que eu lembro, era o forró, tá ligado? Então, como o estilo já era forró, eu fui Então, pra é que aquele- lá é mais cultural, né? Lá Isso, você lá é uma escuta uma parada- coisa mais cultural. Aqui, é. acho que aqui em São Paulo é uma coisa mais de todos os lados De todos e os já lados, né, mistura, mano? né? Lá já é uma coisa mais cultural da Isso. própria cultura E deles, aqui em né? São De Paulo lá. tem os nordestinos que vem com forró, que vem com a seresta, tá ligado? Que é o Natos Feirinha, que tá fazendo bastante sucesso agora. É uma mistura, que nem você falou, né, mano? O funk tá no topo, mas abaixo tem vários outros estilos. E aí nessa época lá, mano, eu sempre gostei, tipo, a música eu acho que tá no sangue, mano, tá na veia, tá ligado? Eu sempre gostei muito da música, tipo, desde que eu me entendo por gente, tá ligado? E sempre gostei muito da criatividade. E aí, juntando isso, eu inventava, tá ligado? Tipo, fazia umas bandas lá no quintal. Só que como eu era muito novo, eu tinha 12 anos de idade, a gente meio que brincava ali, mas já tendo um amor ali. Tipo, meio que no fundo já tinha um gostar ali, uma coisa que a gente já via. Um Mas, sentimento especial. isso, já tinha uma parada ali mais na frente que a gente sente, né, mano? E aí eu sempre inventava, fazia umas festinhas no fundo de quintal, em casa, tentava a vida da minha avó, meu Deus do céu. Você é louco, minha avó. Tadinha. Nossa, ela é aquela dali, hoje em dia ela tem até orgulho de mim, né? Que eu, tipo, mudei bastante, porque eu era muito atentado, né, mano? Mas Também naquela 9 época, anos lá, né? nossa, eu era, quem me vê hoje, meu Deus do céu. E aí eu fazia, mano, a gente inventava lá, tipo, inventava umas bandas, tá ligado? Não era nada profissional, entendeu? Eu juntava umas latas, umas catracas de bike, tipo, os negócios, as baquetas, né, que fala, Sim, era, tipo, sei lá, pegava um cabo de vassoura, mano, o bagulho, pode crer. fazia os negócios, inventava, a gente sempre foi muito de inventar. E ali tocava, cantava, entendeu? E nessa época lá, tinha uma banda que era a Banda Forró Beleza. Era dos moleques lá que, tipo assim, na época eu tinha 12 anos, aí esse pessoal aí da Banda Forró Beleza já tinha, tipo, uns 17, 18, já levava a parada um pouquinho mais a sério. Querendo ou não, já era mais a sério, né?
porque eles já eram mais velhos e tal, já tinha, tipo, o pessoal lá que empresariava e tal, eles já faziam shows em outros interior, nas praças da cidade, né? E a gente era, eu era lá só do fundo de quintal, tá ligado? Ali, no máximo, eu saía assim pra rua, pra calçada da minha avó, tocava lá e tal. E aí, tipo, essa banda Forró Beleza, eu sempre ia nos ensaios deles, tá ligado? Eu sempre ia nos ensaios, que eu já conhecia, porque lá no Maranhão, no Nordeste, tipo assim, o pessoal, todo mundo se conhece, tá ligado? Tipo, junto um bairro assim que tem, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, todo mundo se conhece. Todo mundo, um vai na casa do outro, vive na casa do outro. Aqui em São Paulo, tipo, mano, se parar pra ver, eu não sei nem quem que é meu vizinho, tá ligado? Lá não, lá todo mundo parece que todo mundo é família. Então, os moleques já me conheciam, eu colava, encostava, os moleques, tipo, davam atenção. E aí, sempre no final dos ensaios, eu pedia, tá ligado? Pra cantar, pra tocar, pra ver se os moleques me davam pelo menos uma oportunidade. Querendo ou não, também eu era novão, tinha 12 anos, assim, os moleques às vezes não... Não Falavam, dava mano, esse muita. moleque, que é esse pivete? Que Não desse dava tamanho, moral, né? tá ligado? E aí... E aí eles deixavam, mano. Aí teve uma vez que eu pedi, acho que pra tocar a bateria, que eu sempre também fui muito alucinado por bateria, mano. Batuque, tá ligado? Sempre, mano, gostei muito. É batuque e cantar, tá ligado? E aí eles deixaram eu tocar, beleza. Aí não falaram nada, tá ligado? De boa. Aí quando foi no outro dia, eu cantei. Assim, era sempre no final dos ensaios, né? Que eu ficava olhando ali, observando, e no final dos ensaios eu falei, mano, pedi uma oportunidade. Aí eu fui lá, cantei. Aí os caras gostou, e aí eles me chamaram pra me apresentar, tá ligado? No próximo show que eles iam fazer, que era na praça lá da quebrada lá, tá ligado? Que, tipo, o interior lá, mano, era um interior pequeno, mas tinha papo de 7 praças, mano. 8 praças, grande. E sempre Se- foi muito de evento, mano. Sempre foi muito É, de é tipo show de... aquela. Sempre rolava evento de fim de Mano, semana. muito. Você tem Tipo noção, as barraquinhas de só pra vocês comida. terem É uma tipo noção. quermesse aqui, não é? As quermesses É, daqui, não é? é. Mas só que, tipo, lá, essa parada de festa, mano, é muito mais quente que aqui em São Paulo. Só pra vocês terem uma noção, carnaval. Mano, lá virou o ano, dia 1º, já começa o carnaval, mano. Já começa os pré. Aí, ou seja, carnaval. Pessoal acordando de ressaca. Né? Não, Ô, ô, mano, o bagulho é louco, que nem, ó, tipo, o carnaval, às vezes é em março, né? Às vezes muda, né? Às vezes é em março, em fevereiro. Mano, lá virou o ano, é ano novo, o pessoal já tá comemorando. Carnaval, dia 2, carnaval. Aí beleza, aí já pega. Quinta, sexta, sábado, domingo. Aí fica uns 2 meses de pré-carnaval. Quando chega o carnaval, os dias oficiais, a gente já tá cansado do carnaval, tá ligado? Caralho, Então, só pra você mano. ter noção, mano, como que o bagulho lá é, tipo, muito, muito quente mesmo, essa parada de festa, de evento e tal. O pessoal é muito animado, né? Muito movimentado. E aí, voltando, mano, aí os moleques deixou, e, tipo assim, me chamaram, né, pra me apresentar no próximo show deles. E aí, isso com 12 anos, em 2010, hoje eu tenho 26 anos. Em 2010 eu tinha 12, né? E aí eles me chamaram e eu fui, mano. Aí foi uma experiência da hora. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Não me lembro, assim, muitos detalhes, porque faz tempo, né? 14 anos. Mas você lembra a emoção de ter subido lá? Ah, lembro, mano. Lembro, praça, mano. Tipo, praça, as Aquela praças de lá é parada, enorme, tá aquela ligado? parada que se fosse, mano, é isso que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, meio que deu isso no seu coração, É, de falar, mano. pô, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, tipo, descobrir qual que é a minha função aqui, tá Aí ligado? nesse show aí, eu, tipo, acho que eu abri o show, mano, se eu não me engano. Cantei umas 3 músicas, aí o vocalista lá dos moleques lá cantou, fez o resto do show, tá ligado? Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz na época. Da hora mesmo, né? Mano, gurizão, já cantando assim e tal. Porra, da hora. E aí, isso em 2010, mano. Aí quando foi em 2011, eu vim pra São Paulo de novo. É que nem eu tava falando pra ele ali fora. Eu já fui e voltei eu já fui e voltei do Maranhão, mano, acho que umas 3 vezes, tá ligado? Mas a primeira vez que você veio pra cá, você teve um choque, assim, tipo, de... Caralho, mano, Realidade. tipo, que porra é essa que tá Mano, acontecendo, né? quando eu vim pra cá eu tinha 10 anos. Foi É, 2007, tá ligado? mas teve um choque, assim, ou você foi normal? Não, Tipo, já tinha normal, tá ideia de como ligado? que era aqui? Não muito, mano. Porque, tipo, a gente gurizão, né? Pequeno, assim, tipo, não tem muita noção das coisas, né? Criança ainda, tá ligado? Ainda acho que ainda nem me entendia por gente. Nessa época, em 2010, que eu tinha 12 anos, que eu já cantava nos bagulho lá de forró e tal, eu lembro ainda, tá ligado? Mas, assim, em 2007, mano, que Tinha nem minha mãe... noção, né? Tipo assim, começar do começo. Minha mãe, ela veio pra cá em 2000, tá ligado? Ela saiu do Maranhão. Ela foi a primeira pessoa da minha família que veio pra cá. Uhum. Se não fosse ela... Inclusive, até mandar um beijão aí na Nilde. Obrigado. Inclusive, se não fosse ela, nossa família não tava aqui, tá ligado, mano? Que ela que meteu as caras, saiu, tipo, não deu certo lá o casamento com meu pai. Aí ela veio pra São Paulo tentar a vida e aí foi vindo, um atrás do outro. Entendeu? Aí ela veio em 2000, eu vim em 2007.
Aí tive o primeiro contato com funk ali, foi quando lançou o DVD da Furacão 2000, tá ligado? Tive o primeiro contato ali, mas só me apaixonei, né? Foi o amor à primeira vista pelo funk. E aí depois fui pro Maranhão, teve essa parada, né, de 2010 lá, que eu falei pra vocês, com 12 anos, cantei e tal. Aí logo em seguida eu voltei pra cá, pra São Paulo, em 2011. Quando eu voltei pra São Paulo em 2011, eu já fiquei meio afastado da música, tá ligado? É por quê? Mano, porque quando eu cheguei aqui, minha mãe me colocou numa escolinha de futebol, tá ligado? Lá no Maranhão, nessa época de 2010, eu não tinha muitas brisas de futebol, mas quando eu cheguei aqui, aí eu me juntei com meu primo, comecei a jogar bola e minha mãe aí me colocou na escolinha de futebol, aí meio que eu fiquei afastado, aí é nisso que entra já meio que o sonho de ser jogador de futebol, que, mano, todo MC, acho que 99%, Você sabe jogar bola. ou Né? teve o sonho de ser MC ou do funk, tá ligado? Uhum. É os dois, mano. E lá no Maranhão, o que pega lá de futebol de time lá? A galera torce mais pra quem lá no Maranhão? Mano, o pessoal do Maranhão é 90% flamenguista, irmão. Sério? Você é flamenguista também? Não, não sou. Vai, Mengão. Não sou. E eu sou corintiano. E eu tenho mais raiva do Flamengo do que do Palmeiras. Porque eu acho justamente por conta disso, tá ligado? Que tinha muito flamenguista lá. Porque tem muito flamenguista, mano. Querendo ou não, os caras é muito soberbo. Mandar até um salve pro meu primo aí, Diego, mano. A gente viu. Ele é flamenguista também? Ele é flamenguista. Ele é flamenguista roxo, mano. Ó, quando eu era pequeno, acho que não, antes dessa época de 2010, tá ligado? Antes de vir pra São Paulo a primeira vez, ali em 2006, 2005, eu era flamenguista, mas era flamenguista porque, tá ligado, né? A pessoa criança, aí na casa só tem flamenguista. Aí é que bota a camisa do Flamengo, você já fala, tá é que bom, nem sou uma criancinha, flamenguista. um bebê. né? Tá ligado? O cara corintiano é pai, o cara vai fazer o filho dele ser corintiano, tá ligado? Aí meu primo me induzia a ser flamenguista. Mas eu falava que eu era flamenguista só porque ele Sim. falava. Aí eu vim pra São Paulo em 2007, quando eu voltei pra lá em 2010, eu já era corintiano. Porque eu me apaixonei pelo Corinthians quando o Corinthians ganhou o titular da Copa do Brasil, mano. 2009, tá ligado? Aí essa parada de time lá, o pessoal... É porque o pessoal do Maranhão, mano, eles são muito... O pessoal do Nordeste, eles são muito apegados, eles têm muitas referências do pessoal do Rio de Janeiro, mano. Sotaque, time... Então, porque assim, tem os times do Maranhão lá. Qual que time que tem lá? Tem o Sampaio Corrêa, o Motoclube. Mas Tá assim, ligado? tipo... Mas o pessoal... Mas, tipo É assim, tipo o Juventus da Moca, né? Tipo, o pessoal vai e gosta assim, Sim. mas tipo, torce mesmo pro Flamengo, né? pessoal que torce Por pro isso que a gente Flamengo lá, fala- torce pra 2, 3 times. Por isso que a gente Torce, fala torce que... pro Moto, torce pro Sampaio, torce pro Flamengo, tá ligado? Por isso que tem essa história que a gente fala que a torcida do Flamengo é maior, porque ela é terceirizada, né? Porque, Ele é terceirizado, irmão. porque tem a galera mas do vai Nordeste falar. que torce pro Motoclube, que é flamenguista, né? Ah, flamenguista, mas torce pro Motoclube. Então é tipo meio que terceirizado, né? Não, se você for falar isso pro flamenguista, os caras ficam bravos. Mas mano. Mas o Flamengo é grande mesmo, mano. Tipo assim, a torcida, no caso, porque, irmão, você pegar o Nordeste. Pô, lá, eu tô falando sério, mano. Lá o bagulho é 90% assim, flamenguista. Aí acho que uns 3, sei lá, uns 5% vascaíno. Aí uns 2% botafoguense, outros 2% fluminense, 1% Corinthians, tá ligado? Aí não pega muito time de São Paulo lá, né? Não, mano. Acho que Nossa, na Bahia- acho que de 100 pessoas, não, juro por Deus, de 100 pessoas, acho que 2 é corintiano, mano. Acho que na Bahia tem mais esse negócio, lance de time de São Paulo, né? É, na Bahia, sim. É E que aqui tem São o Paulo Bahia é e mais Vitória, dividido. mas aí é... Mas tem uma... Que, Mas por lá o exemplo, pessoal tem... é maluco, mano. No Paraná, a torcida do Corinthians é maior do que a torcida do Curitiba. Sim, né? E do Atlético Paranaense. De É que torcedores, o assim. Nordeste é enorme, mano. É. Se não fosse o Nordeste aí, o Corinthians tá ligado. Ia ser o maior torcida aí, sem dúvidas. Mas na segunda tá bom demais. Então, é que eu te tava falando, você tava lá, aí você voltou pra São Paulo. Então, eu voltei pra São Paulo, mano, em 2011. Aí eu fiquei mais apegado do futebol, tá ligado? Fiquei um pouquinho distante ali Aí você da... foi pra escola de futebol jogar, bater uma bola. Fui, mano. Eu joguei na escolinha do Cruzeiro em 2011. Aí passou uma cota, eu fui pra escolinha da Portuguesa. Aí Aí você jogava o quê? Society? Ou era só site. Society, né? Era só site. Eu jogava de lateral direito. Uhum. Não, lateral esquerdo. Sabia Ia- cruzar, né? Lateral esquerdo. Sabia tá cruzar, né? ligado? Porque tem os lateral esquerdo aí hoje que não sabem cruzar, que pelo amor de Deus, cara. Sempre gostei de Salve, jogar Bidu! jogar na... Salve, Mosquito. Não, Mosquito é bravo, Mosquito é bravo. Ô, Bidu, pelo amor de Deus. Fala nada, vai. Continua Aí também teve uma cota lá que eu virei goleiro, mas nessas de sair do gol pra socar a bola, eu soquei logo a cara do moleque. Eita, deixa o maluco em coma já. Nossa, eu lembro até hoje. Soquei a cara do moleque, não demorou muito. Teve uma vez também que eu fui sair pra pegar a bola bateu aqui certinho, assim, ó. Mano, a Nossa, parada pra do meu dedo ficou caralho, assim, velho. irmão. Acho que ficou com 2 dedos assim, tá ligado? Uhum. Bagulho Cê é como, louco. daquele jeito, inchadão. Aí eu saí da escolinha por conta da minha mãe, que ela tá pensando que eu esqueci disso, mano. Eu acho que ela já esqueceu, mas eu não esqueço. Que ela falou assim:
teve uma cota que era pra ela pagar minha mensalidade. Aí ela tava com uma conta lá atrasada, tá ligado? Aí ela pegou o dinheiro que era pra pagar minha mensalidade e pagou essa conta. Como ela pagou a conta, não pagou a mensalidade, eu fiquei sem jogar um mês. Aí ela falou, não esquenta, mano. Mês que vem eu vou pagar e você vai voltar. Irmão, isso tem 12 anos até hoje. Eu tô- Nunca mais voltou. Aí eu saí por conta disso, pai. Mas aí continuei jogando, mano. Mano, minha casa, minha antiga casa que eu falo, é o Parque da Juventude. Vocês conhecem? Ali no... Antigo Carandiru. Sim, 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 sim. Irmão, eu vivia lá, mano. Nessa época de 2012, 2013, eu vivia no Parque da Juventude. Era sábado e domingo, os moleques ficavam bravos. Matheus Senna aí, ó. Um salve pro Matheus, Lucas. Os moleques não queriam ir. Mano, você já foi sexta, já foi sábado. E domingo você quer ir. Os moleques lá brisavam muito em jogo, tá ligado? De computador, o Matheus mesmo. Sim. Mano, aí eu ia. Às vezes eu ia sozinho. Eu vivia lá no Parque da Juventude. Aí nessas brisas de ir pro Parque da Juventude jogar bola, às vezes os moleques, de tanto encher o saco, os moleques iam, tá ligado? Aí, é que eu tava falando pro mano ali fora. A raiz do funk mesmo, acho que é onde a gente vai pegando um gostinho mesmo, que a gente começa, é a parada de rima, tá ligado? Batalha de rima, às vezes zoando um outro e tal. E a gente sempre vinha rimando, tá ligado, mano? Na volta, que a gente saía, não sei se. Acho que você brisa lá na ZN, né? Eu Você moro conhece na um pouquinho ZN ali, ó. Hoje em dia eu moro, mas eu morei a maior parte na Zona Leste. da Zona Leste. Mas eu moro faz 3 anos, eu acho, lá na ZN. Então, Mas- aí, é como eu te falei, a gente morava ali na região do Tucuruvi, Sim. tá ligado? Parque da Juventude, mano. Ele é lá no Carandiru. Então é o quê? É Tucuruvi, Parada Inglesa, Jardim São Paulo, Santana e Carandiru. É umas 5 estações. Isso. Parça, a gente ia andando lá do Tucuruvi até no Carandiru. Caralho. Aí Ah, mas pegava a Avenida novão, já, né? eu ouvi falar da Avenida Nova. Avenida Nova, você tá ligado? Opa, até hoje Ninguém- nós vai lá. Você é louco, ali não tem como. Ali é o Pico dos Olê, falei, cachorro. Não, mas Ali é naquela coisa que você tinha na época ali. 24, 48. Mano, nessa época aí, 2011, eu já tinha 13 anos. Ah, 12, 13 anos. oxe, tá bom, filho. 13 Você anos. vai e volta 10 vezes, mano. 13 anos. É, os moleques Agora tudo, você, né? Os agora você moleque pede Uber. Os moleques tudo nessa faixa. Sim. Aí, ixi, poucas vezes a gente ia de ônibus e de metrô, mano. Poucas vezes. Então, mano, 5 estações. A gente, do Tucuruvi até o Carandiru, era muita rima, pai. A gente rimava demais. Aí tinha meu parceiro Ed também. Mandar um salve pra ele. Eu e ele era o que mais pique puxava, assim, tá ligado? Os outros pessoal, assim, era só ficava meio que de plateia. Aí nisso, mano, nessas brisas de rima, teve uma vez que a gente fez uma música, tá ligado? Aí lá eu não sei se você lembra, lá na Avenida Nova, tinha uma balada que era Tilitim, mano. Sei. Nessa época você tinha quantos anos? Ah, você já era de maior, né? Eu, lá... Nessa época. eu tô é. com 22, eu acho que eu era... Ah, eu acho que eu era... Parça, Eu se não vocês- entendi a graça. Não, se né? vocês não dessem risada, mano, eu já ia ficar aqui. Nossa, você é louco, mano. Não, mas eu... Ó, tá... Não, mas eu fui... eu tô... que eu te falei, eu tô 3 anos lá, né? Então eu fui agora, de 3 anos pra cá, entendeu? 3 anos pra Antigamente, na época que você morava lá, provavelmente eu não ia ainda, nem conhecia, Ah, sim. entendeu? É porque eu te perguntei porque essa balada aí era matinê, tá ligado? Ah, sim. Era só 15 anos, 16 anos. É a rapaziada dessa. Então, Zene já colava nas matinezinhas já. Ah, eu já colava, tá ligado? Aí Dá uns nessa. beijinhos nas menininhas. Nossa, mano, Satilite, meu Deus do céu, mano. Quem sabe, sabe. O bagulho eu não precisava falar nada. Só Puxou. chegava só o corpo presente, leque. Aí Não, sim. puxou. Qual que era a ideia? Qual que era a ideia? Qual que era a ideia de chegar nas menininhas lá? Ideia, irmão, não tinha ideia. tô te Chegava falando. já só... Não, Tilitinha era loucura, velho. Balada, né? Hoje em dia eu não sou muito assim, tipo, lá em balada, mas o bagulho é desse jeito. Mano, era só Ah, puxar mas e já novão, era. né? Os Mas moleques uma pegada. Os moleques chegavam, nossa, peguei 5, peguei, mano. Aí nessa época quem colava bastante era o Lon, só os MC Monstros, tá ligado? Lembro que o Lon colou, o Brinquedo também tava estourando nessa época. Aí voltando, aí eu e o Ed, esse parceiro meu que puxava sempre as rimas, a gente fez uma música, tá ligado? Aí era pique uma... A gente pegou aquela música do MC Ticão, vocês brisam bastante funk? Não, Não. bastante, mas... Ah, mais ou conhece- menos, eu conheço algumas coisas. Algumas Tá coisas. ligado? Tá ligado aquela música lá do Ticão lá, Bloco da Solteira? Não. Não, né? Então, tinha essa música aí a gente meio que pegou a levada da... A gente só trocou a letra, tá ligado? Sim. Fez tipo uma versão de vocês, a versão de Porque vocês, né? também era a primeira também que a gente tava fazendo, né? Aí era nós chegar na Tiritim, é tipo uma disque, nananana. A levada da música é mais ou menos assim, tá ligado? Eu não lembro muito da letra, Sim. mas era mais ou menos essa parada aí. Aí a gente fez essa letra, mano. Aí mostrou pra rapaziada lá que colava com a gente, que ia jogava bola. Aí o pessoal gostou. Aí na época,
tinha um mano que ele era primo do namorado da minha prima, tá ligado? Quer dizer, do ex da minha prima. E aí, esse mano, MC Elder, tá ligado? Hoje em dia ele já parou, não seguiu a carreira, tá ligado? Não seguiu essa trajetória aí. Mas na época, 2013, ele tava tentando, tá ligado? Já tinha umas músicas, aí colava no estúdio, já tinha um conhecimento. Aí eu falei, mano, eu vou colar nesse cara, mano. Eu já conheci ele assim, tipo, né? Que às vezes a gente encostava assim, pá. Mas eu falei, mano, vou colar lá nele, trocar ideia, ver como que funciona essa parada aí de MC, estúdio, pá. Uhum. E aí eu fui lá, mostrei a música pra ele, aí ele gostou. Aí eu perguntei, mano, como que faz pra gravar e tal? Aí nessa época aí, os caras colavam no estúdio, aí pagava tipo R$ 50, aí ficava, sei lá, ficava 20 minutos lá Mas gravando, é que meia ele já hora. chegava com os beats já, pronto? As batidas prontas, e você só Mano, gravava em cima que ou eu- você que montava o beat com eles? nada que eu lembro, assim, é que eu não cheguei a encostar, tá ligado? No estúdio nessa época. Uhum. Eu não cheguei a encostar, mas o que eu lembro é que ele falou que os caras, tipo, pagavam um valor, R$ 50, você fica lá 20 minutos gravando. Aí, às vezes os caras pegavam só a capela e mandava pra outro DJ, tá ligado? Sim. Produzir. Os caras só iam no estúdio só pra captar a voz. Aí Uhum. eu levava pro outro DJ. Era uma parada assim, Uhum. entendeu? Pode crer. E aí mostrei as músicas pra ele. Ele gostou e tal. Só que aí logo em seguida, mano, eu fui pro Maranhão de novo. Ah, pode crer. Mas você foi pra Isso. morar ou você foi pra passar um tempo? Então, mano, aí nessa época, que eu falei pra vocês, eu era muito atentado, tá ligado? Dava muito trabalho, mano. Aí, tipo assim, em 2013, no começo de 2013, minha mãe foi embora pro Maranhão. Desde 2000 que ela tava aqui, que ela tava em São Paulo. Passou 13 anos, né? Aí foi Ela cansou embora, dessa bagunça, falou, me deixou vou com o meu voltar pra padrasto. casa. Deixou com o meu padrasto, que eu considero ele como pai, tá ligado? Até hoje. Porque ele, desde 2007 até 2013, ele cuidou de mim. Ele passou mais tempo comigo do que meu pai mesmo, tá ligado? Biológico. Sim. Então, aí eu fiquei com ele mais ou menos um ano, tá ligado? Só que eu dava muito trabalho, mano. Tipo assim, eu não era aquele cara, eu não era aquele moleque afrontoso, de xingar, de não sei o que, pá. Você era de Mas aprontar, né, eu mano? era de aprontar, mano. Vizinhança nenhuma gostava de mim. Eu vivia jogando bola, batendo bola no portão dos outros, tá ligado? Sempre puxava aquele Às vezes tava todo mundo quietinho, cada um na sua casa, eu ia lá, vem aqui, não sei o que, pá. E começava a jogar bola e começava. Ah, então Tá você que ligado? era o chefe da quadrilha, então. É, mano. Oxe, o dono lá da entendi. casa, lá, o seu João, eu lembro até hoje. Você é louco, ele tinha ódio, mano, de mim. Quando ele passava, eu falei, moleque do cara. Vivia jogando bola lá, batendo no portão. Aí eu dava muito trabalho, tá ligado? Tipo, às vezes Era o terror da capulava filha a das aula. vizinhas. Nessa época ainda não era o terror das mulheres assim, né? Como é hoje. Não, mentira, família. Isso aí. E aí entra a parte que eu, de novo, me afastei um pouquinho quando eu tava querendo, né? Isso daí foi no final de 2013. Eu tava mostrando a música lá pro Elder, pá. Aí veio a notícia que minha família tava me deportando pro Maranhão de novo. Bateu lá. É. Aí falaram assim, não, tem que mandar esse moleque pra lá. Aí veio um tio, aí tem um tio meu, hoje em dia ele não tá mais aqui em São Paulo, mas na época ele tava aqui em São Paulo, que ele era lá do Maranhão também, tá ligado? Que ele era da parte de pai. Porque assim, o pessoal daqui que tá aqui em São Paulo é mais da parte de mãe, tá ligado? Uhum. Ainda mais na época lá que eu morava na ZN, era tudo da parte de mãe. Sim. E aí veio esse tio meu, da parte de pai, aí que meu pai mandou ele lá na casa da minha tia pra conversar comigo, pra fazer as paradas tudo certinho pra me mandar. E me mandaram. Aí eu fui pro Maranhão, mano. Mas aí, como é Isso que foi você em recebeu essa 2014. notícia que você tinha que voltar pro Maranhão? Você ficou Nossa, puto? É porque mano, você já tava criando uma... mano, é que assim, meu pai, ele é muito rígido, tá ligado, mano? Meu pai, ele é um cara que você tem que andar na risca, irmão. Seu pai é Na risca. padrasto. Não, meu pai lá Pai do Maranhão mesmo, biológico. meu pai Ah, tá. biológico. Não, meu pai padrasto, ele era, cê é louco, ele era uma zoeira. Era zoeira pra caralho. Ele era, tipo assim, tinha os momentos dele. Se passasse do limite, pá. Teve uma vez que ele correu atrás de mim, que, meu Deus do céu. E meu pai biológico, ele sempre foi muito rígido, mano, assim, mas tipo assim, às vezes a gente fala do meu pai, tá ligado? Meu pessoal fala do meu pai, às vezes o pessoal pensa que ele foi muito cruel, tá ligado? Na criação dos filhos dele. Mas ele sempre frisou que, mano, tô criando, que nem, eu cheguei lá adolescente, tá ligado? Tô criando ele aqui, mas pra ele ser um homem, tá ligado, mano? Pra ele andar na risca, pra ele Você tem ter quantos irmãos? 9, da 9? parte dele. Da parte dele são 9. E pela parte da sua mãe? Só eu e mais uma. Olha a Ah. diferença. Você tem 10 irmãos? 10 irmãos. Caralho. Seu pai não tinha televisão, não? Não, meu pai era doideira, mano. Meu pai, irmão. Cada lugar que ele ia trampar. Eu até falei pra ele que eu ia falar bastante dele aqui no podcast. Parça, meu pai, ele tem
9 filhos. Só 2 que é da mesma mãe. Que é a Franciane e a Franciele, tá ligado? Uhum. Que mora aqui na Leste, que eu vim morar aqui na Leste justamente por conta delas, tá ligado? Que eu queria morar sozinho, aí elas me deram assistência, aí eu vim pra cá pra Leste por conta delas. São só elas, tá ligado? Uhum. Elas têm... Uma tem 34, outra tem 35, 36. Tá ligado? A Franciane e a Franciele. O resto, o pessoal nem se conhece, pai. O pessoal, os irmãos, eu vim conhecer os irmãos agora, mano. Esses tempos que eu... Caralho, mano. Que meu pai, tipo, ele ia trabalhar no interior, pumba. Ia trabalhar em outro lugar, pumba. Tipo, cada... Assim, com uma mulher diferente. O pessoal tudo... Caralho, viado. Se ele gozar Nossa, no chão, pai, nasce um desculpa. pé de criança, então. Não, o homem é danado. O homem é danado. Viril. O homem é danado. E do mesmo Da jeito hora. que ele é Será que ele não danado. queria competir com o Cata, Hoje em dia ele já mano? tá... Será que ele não queria competir com o Cata? Parça, Fala, quase não, que o ele- Cata tem 30, o... Quase que ele chega lá, hein? Hein, seu Chico? Francisco, o nome dele. Francisco. Salve, seu Francisco. Francisco, o pessoal chama ele de seu Chico. E é tudo com F, pai. Vocês nem perguntam meu nome verdadeiro, né, mano? Como que é seu nome verdadeiro? Vocês estão preparados, mano? Ixi. É Não com vai- F? É com F? É, Qual que é? Francinilton, cachorro. Sério, Francinildo? Muita gente acha que não sabe, hein, mano? Não, você tá zoando, né, Francinildo? Parça, Francinilton. E meu pai fica bravo se falar, é nome feio, não sei o quê. Não, não é que seja feio, mas é um nome meio inusitado, né? Diferente, pai. E os Nunca vi. filhos dele é tudo com F. Vamos lá. Vai, manda aí. O pessoal racha quando eu conto esses bagulho. Mano, ó, primeiro já começa pela minha avó, que é Francisca. Aí ele, Francisco. Aí vem Franciane, Franciele, Francinilde, Francinilton. Tem um tal de Francinaldo que eu nunca vi, esse daí eu não conheci. Tem a Francinilde, acho que eu já falei, né? Irmão, acho que são só, tipo assim, Tudo você lembra, né? são 9. Só 4 que tem nomes comum, tá ligado? Que é a Marília, é a Sandra, aí tem um tal de Jean e o Rômulo. O resto, pai, Faltou um Frank, né? tô tão franco. Se eu fosse mulher, ia ser Francinilde, eu acho. Sabe por quê? Sabe por quê, cachorro? Porque, tipo assim, ele ficava bravo, mano. Meu pai era foda. Eu falava, nossa, pai, ô, todo mundo na escola, mano. Cê é louco. No primeiro dia eu já entrava era com depressão na sala de aula, mano. Porque os caras zoavam Ainda muito, mais aqui em São né? Paulo, porque lá no Maranhão, porque assim, lá no Maranhão, mano, o Já pessoal- é normal, né? Tipo, é normal, parça. Lá no Maranhão, o pessoal tem as brisas de colocar uns. Eles querem inventar. Mas se fosse uma invenção bonita, Um dia eu conheci um Francis Jackson, mano. olha lá. Francis Francis Jackson. Jackson, Por que não mano. é só Francis Mano, ou só Jackson? Quem que é? O camarada seu? Não, eu não conheci no rolê, mano. Ah, no rolê? Francis Jackson. Mano, imagina o pai, chega doidão lá. Fala, Então o pessoal do Maranhão tem Francis muitas Jackson, brisas. mano. Tantas brisas de inventar, tá ligado? Quantas brisas, tipo, sei lá, é Francinil, tá bom, vamos puxar todo mundo com F. Ah, tem 30 filhos, é tudo com F. Aí vai, tá ligado? Da inicial vai puxando Aham. todo mundo. Nossa, É. imagina ele quando ele ficar mais velho, quando for chamar alguém. Francinil. Porque os pais ficam assim, né? Quando eles vão chamar o nome de filho, eles chamam a família inteira pra chamar o nome, né? É, Ô, Fran, pra chamar o nome. geralmente é o pessoal que já tá ficando mais velhinho, que É. começa com essas loucuras assim. Minha tia mesmo, pra ela falar o meu nome, meu Deus do céu, ela fala o nome de todos os primos. Não, meu pai tem 2, ele faz isso. Me chama de Minha Gabriel. mãe fala isso. Ele chama o quê? De Juliana? Ela? Ô, Ju, ouvi. Então, mano, aí voltando ao assunto lá do que eu fui morar com ele, foi uma mudança de realidade, tá ligado? Foi tipo assim, me tirar da água quente e me jogar na água fria, tá ligado, mano? Porque, que nem eu falei pra vocês, aqui eu tinha muita mordomia aqui em São Paulo, sabe? Quando eu morava com minha mãe, meu padrasto. Tipo, eles, não falando, tipo, mal, tá ligado? Mas eles não me ensinavam como tinha que ser, tá ligado? Tipo, de me colocar pra fazer as coisas, pá. Sim. Às vezes eles Deixa- é deixava uma mais criança, solto, né? deixava mais solto. Mas, é uma criança e tal, que não sei o que, pá, mas não era assim. Já com meu pai, não, irmão. Com meu pai podia ter 13, 12 anos, tinha que fazer as coisas, já tinha que ir pegando esse gostinho de ser um homem, de ser uma mulher, de ser prendado, de fazer as paradas. E graças a Deus, mano, eu falo, tá ligado? Quando eu morava com ele pegava muito no meu pé. Quando eu cheguei lá, ele era muito chato. E chato e certo, tá ligado? Porque o chato é o certo, né, mano? E ele falava muito, mano. Me ensinava a fazer as coisas, ele falava assim, mano, um dia você vai me agradecer, tá ligado? E já chegou esse dia que eu agradeci ele, mano. Porque se não fosse ele, mano, tenho certeza absoluta que eu não estaria nem aqui em São É porque Paulo na hora hoje, você cara. não entende também. Na hora você é Você não mais novo, entende. você fica puto. O cara tá enchendo meu saco. Mas depois você vai ficando mais velho, você vai criando consciência, né? Vai percebendo que, tipo, porra,
Não é que ele tava querendo ser rude comigo, ele tava É o querendo me ensinar certo, o parça. caminho, tá Ah, a ligado? gente criança também vai entender o quê, né, mano? Então, mano. Os cara Adolescente, principalmente, adolescente é pior. Então, Que porque só quer saber adolescente é de... Tá foda, pensando... porque a gente, quando tá pra 13, 14, 15 anos, a gente acha que é o dono da verdade, né? Que A a gente já gente tá conhece o pensando mundo e que não a conhece vida... porra nenhuma. Depois que a gente fica velho, a gente descobre que a gente não conhece porra nenhuma. Nem quando você tá velho, você não sabe de nada. Aí a gente às vezes quer falar mais, acha que sabe mais do que nossos pais, né? Sim. A gente tá pensando que a vida é morango, que é mel, que tudo É. vai cair do céu. Então, é assim, mano. Mas E é. aí ele me ensinou muita coisa, tá ligado, mano? E aí, tipo assim, ele era aquele cara que, mano, você evita de ficar na rua, não sai na rua, fica em casa, vai estudar, tá ligado? Tipo, vai, que nem lá no Maranhão, lá onde que ele mora, é porque tem pouco tempo o bairro, tá ligado? Mano? Acho que tem uns 15 anos que tem um bairro lá, então é aquele lugar que é meio interiorzão, sabe? Onde Sim. tem bastante mato, então aí vai pegar onde ele mora lá, mano, é 3 terrenos. Aí a casa dele é aqui, aí tem um terreno aqui, que tem mato, 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 mato. Aí do outro lado também tem uns pés, umas paradas. Tipo, tinha um cajueiro lá onde caía bastante folha. Então sempre tinha alguma parada. Vamos gadanhar o quintal, tá ligado? Capinar o outro, entendeu? Pode crer. Sempre lá no Maranhão sempre foi muito mais trabalhoso, tá ligado? As paradas. Sempre teve coisa pra fazer. Não é muito que nem aqui em São Paulo, tá ligado? Sempre teve quintal pra capinar, um bagulho pra fazer, roupa pra lavar na mão, tá ligado? Comida, essas paradas. Sempre foi muito trabalhoso. Então ele sempre me colocou pra fazer as coisas, pra me ensinar, me preparar pro mundo, mano. Então, assim, na época que que eu falei pra vocês, de 2013, no final de 2013, que eu saí pra ir morar com ele, foi uma preparação pra me poder vir hoje e ser o que eu sou e correr atrás do meu sonho, mano. Porque, que nem eu falei pra vocês, eu não estaria aqui se não fosse ele. Porque quando eu fui pra lá, eu não sabia fazer um arroz, mano. Quando eu voltei, lá do Maranhão, eu morei com ele, eu fui pra lá em 2014, eu fiquei 2014, 15, 2000, de 14, 15, 16, 17. Aí 17 eu vim pra cá, fiquei uns 3 anos lá. Quando eu voltei pra cá, já não era meu pai que tava aqui, mano. Não era minha mãe que tava aqui, tá ligado? Não era aquela, tá ligado? Aquele pessoal assim que, se eu não fazer as coisas, as pessoas vão fazer por mim. Não, mano. Era meio, eu vim pra morar com a minha tia, mas eu tinha que já fazer as paradas. Se eu não Sua mãe tinha soubesse. voltado também, né? Minha mãe já tinha ido pro Maranhão. Uhum. Entendeu? Então não tinha pai pra ficar, tá ligado? Me pegar no colo e Sim. tal. Era meio que. Era minha tia, era minha família, era. Mas eu tinha que fazer as paradas, pai. Tá ligado? Eu tinha que trabalhar. O trampo que viesse eu tinha que acatar. Tanto que o primeiro trampo que veio pra mim, mano, que eu trabalhei de carteira registrada, foi no restaurante, mano. Primeiro dia que eu trabalhei nesse restaurante, eu tava. Não sei porque. Acho que era pra me testar mesmo. Você Que trabalhou eu no que no tava. restaurante lá? Então, o primeiro dia que eu cheguei lá. Comim, garçom, cozinha, Primeiro dia que eu cheguei lá, os caras me jogou na cozinha. Aí, lavando louça? lavando louça. Você tá. Que nem eu tô falando pra vocês, acho que era Deus me testando mesmo pra ver a minha capacidade, se eu era capaz mesmo de ficar aqui e encarar a parada louca de São Paulo. Porque nesse dia, mano, eu comecei zoado. Eu tava gripado, pai, que eu tava rouco, minha voz nem saía. De tão gripado que eu tava, tá ligado? De tão zoado que eu tava. E aí nesse dia os caras, que eu era novão, tá ligado? Aí nesse restaurante, era uma sociedade. Era ali no Brás, tá ligado? Aquela praça ali que fica ali na frente da estação, me esqueci o nome. Lago da Concórdia. Lago da Concórdia, tá ligado? É de frente ali, o Esquinão, o nome desse restaurante lá. Ali era um pessoal um pouquinho mais velho, tá ligado? E aí eu cheguei novão, magrelinho, velho, neguinho, os caras falaram, mano, acho que esse moleque não vai aguentar tranco, não. Então quer saber? Vou jogar ele na cozinha, vou jogar ele no mais pesado. Se ele aguentar o mais pesado, ele aguenta ficar com nós. Foi dito certo, mano. Tava doente, zoado, com dor no corpo, dor de cabeça, tá ligado? Minha voz nem saiu, não consegui nem dar bom dia pro pessoal. De tão gripado que eu Foda tava, que os o caras me primeiro dia jogou. dá nem pra dar migué, né? Mano, eu tava lavando as panelas, os caras me jogou, lavavam as panelas assim, ó, desse tamanho assim, ó. E lavava, pá. Você entrava nem na panela pra lavar ela. Né? Parça, o bagulho Não, e é grande, foda né? porque você vai Nossa, lavando e parece que não para, não parece que Não para. não termina de. E vem mais, e vem mais, e vem mais. e loucura. E, mano, e a cozinha de lá era mó pequenininha, tá ligado? Uhum. A cozinha de lá acho que era isso daqui, mano. Uma cozinha de um restaurante pra atender papo de 700, 800 pessoas por dia. Era desse tamanho. Era óleo quente, óleo pesado, não sei o que. E queimava aqui de um lado e lava a panela aí naquele desespero, pá. E quando você ia colocar as panelas assim, ó, nas prateleiras, eu não sei nem como que tinha que colocar a panela. Porque se você colocasse ali, tivesse uma marca de um dedo, velho. Uhum. Então tinha que pegar na alça assim,
tá ligado? Pra empurrar tinha que dar um jeito, porque não poderia ter uma marca de um dedo que os caras já mandavam se tirar e fazer as paradas de novo. Ou seja, mano, foi uma parada muito, pra gente não fugir um pouco do assunto. Foi um bagulho muito pesado, entendeu? Que o que meu pai me ensinou serviu ali, tá ligado, mano? Então, tipo assim, Sim. ele pegou muito no pé, me ensinou, tá ligado? O que era necessário Aí você pra já mim tinha tá quantos aqui anos que hoje. você tava trampando lá? No restaurante? É. No restaurante eu. Já tinha 18 já, Ah, né? eu tinha 18. Tinha 19 anos, tinha voltado do Maranhão. Mas, Tinha assim, 20 anos já, eu acho. mas é bom, porque assim, eu já trampei em restaurante, tá ligado? Eu trampei na cozinha, trampei no... de comim, mano. É o trampo de filha da puta, tá ligado? Você trampa pra caralho. Mas, puta, novão, mano, cara, acho que é o melhor trampo que tem, porque é o que você cria casca, É tipo Sim, trampar mano. no Mac, os caras falam, né? né? Tipo, trampar no Mac, tá ligado? Você já vai Que pegando. você Porque o pega. bagulho Eu começa a nunca ficando mais trampei no Mac, pesado, né, mas a mano? galera fala que, O tipo, E bagulho se é. você trampa disso, mano, e fica um bom tempo, mano, você trampa de qualquer coisa. Entendeu? Porque você já começa. É que nem os caras fez. Os caras me testou. Os caras. Vou colocar ele aqui no mais pesado. Se ele aguentar, porque ele aguenta mais E suave. foi o bom também que você come bem pra caralho também. Entendeu? Aí, voltando ali a parada de como começou, né? A história do Nego ZN, né? Essa parada de cantar que a gente vai entrando em outros assuntos, mas é assim mesmo, família. Não, Bagulho aqui podcast vai é isso. desenrolando, aqui não vai. Vocês têm que prestar atenção pra vocês ir grudando aqui, daqui a pouco É. vai sair de um assunto, mas, né? Uhum. Entendeu? Aí eu fui morar com meu pai, mano. Aí beleza. Isso daí em 2014, tá ligado? E aí, na época, quando eu cheguei lá, eu ainda não conhecia assim uma rapaziadinha, mas com o tempo eu fui conhecendo, entendeu? Aí nessa época aí, eu tava no primeiro ano, Eu estudava à tarde e, e de manhã, meu pai sempre me acordava, eu não ia fazer nada assim, 6 horas da manhã eu não ia fazer nada. Mas pra você ver como que ele era rígido, ele me acordava, fazia eu tomar banho, tomar café com ele, fazia as paradas, ele passava as tarefas que eu tinha que fazer, eu fazia tudo certinho, né? Porque ele não tinha aquele negócio de ele sair e a pessoa ficar dormindo na casa dele, pai. Ele ia trabalhar, a pessoa tinha que trabalhar, não vai trabalhar fora, mas tem que fazer alguma coisa dentro de casa, tá ligado, mano? sim. E aí eu fazia as paradas, e aí quando terminava as coisas, eu ficava, tipo, eu tinha um tempo vago, tá ligado? Aí teve um dia que eu acordei, mano, fiz os negócios, aí do nada eu vi, mano, vou fazer uma letra. Aí vi aquele gostinho do funk de novo, né? Que às vezes vai e volta. Foi e voltou na minha vida acho que umas 3 vezes. Sim. Assim, da música, né? Tipo, de querer viver, né? De fazer a parada. Que, tipo, de gostar da música, eu sempre gostei, que nem eu falei pra vocês. E aí. Aí, beleza, aí eu peguei. Aí nessa época eu já conheci os moleques, acho que já era no final de 2014. Comecinho de 2015, já conheci a rapaziadinha lá do bairro. Aí eu peguei e falei, mano, eu vou fazer uma música. Só que eu usei a inteligência. Falei, vou fazer uma música, colocar o nome dos moleques. Aí os moleques vão dar uma atenção. Aí geral vai dar atenção, mano. É boa ideia isso Fiz aí. uma música, uma folha assim, ó. Acho que coloquei o nome de uns 7, mano. Falando nisso, você é louco. Até mandar um salve pra rapaziada aí, gratidão mesmo. Rapaziada lá da Vila do Povo, tá ligado? São Luís do Maranhão. Rapaziada toda aí, que você é louco, sempre fortaleceu o Luquinha, João Anderson. Geral, mano. Se não fosse eles mesmo, se não fosse aquele povo ali, mano, eu não teria, acho que, seguido, assim, né, com esse sonho, com essa ideia, né? Mas isso você tava em Sampa já. Não, eu tava Você lá no tava no Maranhão. Maranhão Em ainda. Ele tava com 2015, seu isso pai, daí. né? Em 2015. Aí eu fiz a música, com a rapaziada. Aí isso daí de manhã, aí quando foi aí eu estudava à tarde. Aí eu saía pra escola tipo umas 12:30. Aí isso daí, aí sabe o que eu fazia? Eu pegava 2 celulares. Às vezes eu pegava um celular emprestado dos moleques e o meu, aí eu pegava, colocava o meu no gravador, pegava dos moleques e colocava o beat. Aí gravava, tá ligado? Aí gravava pique. É uma gravação, né? Não vamos dizer que é uma música, eu quero. Tipo, você liga É, um tocando o beat, aí você grava a voz no, aí vai pegar a sua voz e pegar o beat. o que tá gravando a voz e o beat é a produção, tá ligado? Aí eu fiz essa música, mandei pros moleques, mandei pra um parceiro meu, Brunão, tá ligado? Que estudava comigo. Aí ele sempre passava lá em casa pra gente ir pra escola junto, tá ligado? Aí eu mostrei pra ele, ele falou, cara, ficou da hora, velho. Aí mandei pros moleques, mandei no WhatsApp, né? Aí fui pra escola. Aí a minha escola era tipo uns 25 minutos lá de onde que eu morava, tá ligado? Uns 20 minutos andando. Às vezes a gente ia andando, ia de perua. Mas aí lá no bairro onde eu morava tinha outra escola, que era bem perto, era tipo uns 10 minutos, era bem quase do lado de casa. E os moleques que eu coloquei na música estudava nessa escola que era mais perto da minha casa. Aí beleza, aí eu fui pra escola, pra minha escola, né? Que era um pouquinho mais distante.
quando eu cheguei, eu tipo, sempre tinha mania, tipo, de chegar. Aí antes eu já tinha mandado a música pros moleques, pra todo mundo, né? Aí ninguém falou nada, assim, tipo, durante a tarde, tá ligado? Aí eu tinha mania, tipo, de chegar em casa e, tipo, tirar a roupa, trocar de roupa e ficar na calçada. Pisando, tá ligado? Mexendo no celular. Aí eu tô lá sentado na calçada, tipo, umas 6 horas da tarde. Aí o moleque que eu coloquei na música, que estudava ali perto de casa, aí toda hora passava um. Às vezes até passava os pessoal que eu nem tinha colocado na música, que eu nem conhecia. Aí passava assim e falava, caraca, mano, essa música aí que você fez, mano, ficou da hora, hein? Aí eu falei, caralho, é. Aí daqui a pouco passava outro. Nossa, mano, e essa música aí que você fez com os moleques, que você fez, colocou o nome dos moleques, nem colocou meu nome, né? Eu falei, oxe, nem conheço esse pessoal, tá ligado? Aí, tipo, sempre passava um, falava, elogiava, tá ligado? Fortalecia com uma palavra de positividade, tá ligado? E eu falava, mano, o bagulho pirando. Aí, geral já tava comentando, aí, tipo, à noite o pessoal comentando no WhatsApp, mandando mensagem. Eu falei, mano, caiu no gosto do pessoal da quebrada. Acho que eu vou fazer outra. Aí no outro dia, eu fiz outra música, tá ligado? Aí essa música que eu fiz, já não foi porque colocou o nome dos moleques, mas não. Esse focou das minas. Mano, você acertou? Não foi colocar o nome das minas, mas já foi falando de mina, tá ligado? Aham. A música era tipo assim. Ela me chamou lá no WhatsApp, mas é pra dar um rolê. Embarca na minha nave. Ela me chamou lá no WhatsApp, mas é pra dar um rolê. Embarca na minha nave e nós vamos partir pro rolê. Os moleques tudo no style, as mais top tudo preparada. Volta o aí, vai que te dê de hard. Onde nós chega. Onde nós. Tá ligado? Era pique essa música. Aí eu fiz essa música. E, e aí, ao invés de divulgar só ali na quebrada que eu tinha feito com a primeira, eu já peguei, mano, já joguei ela pique no WhatsApp, assim, pra minha família, pro pessoal que tava aqui. Nessa época eu tava no Maranhão. Já mandei pro pessoal que tava em São Paulo, mandei pro pessoal que tava em Pinheiro, que foi onde que eu fui criado com a minha avó, lá na história lá de 2010, que eu tava Sim, forró. sim. Mandei pro pessoal, todo mundo. E aí o bagulho meio que explodiu entre o pessoal que eu conhecia. Que eu mandei, né? Uhum. Mas assim, eu lembro até hoje, mano. Era O pessoal começou a dar uma atenção, né? Falou, ô, Não, o pessoal, mano, tipo, super apoiou, mano. É que nem aquela parada assim, tipo, eu nunca fui aquele cara assim que levou muito hater, assim, tipo assim, o pessoal fala assim, mano, para com isso, pai. Nossa, daí não é nossa, você é ruim, nossa, você não canta nada. Mano, pelo contrário, mano, eu sou muito gratidão a Deus, tá ligado? Muita gratidão a Deus mesmo que eu tenho, ao pessoal que me apoiou, principalmente, porque eu creio que Deus, ele coloca pessoas, tá ligado? Situações, peças no nosso caminho, às vezes para mostrar a nossa direção, Sim. entendeu? E a gente, às vezes, tem que estar atento a isso, tá ligado? Foi o que eu tava bastante né, bastante atento na época com isso. Falei, mano, esse é meu caminho, isso que eu vou decidir pra mim. Eu senti no meu coração que é isso, tá ligado? Que é isso que Deus quer pra mim, mano. E aí, várias pessoas, meus primos que tava aqui em São Paulo, pessoal, tá ligado? O namorado da minha prima lá, um mano lá que tava na época com ela. Mano, o pessoal falou, mano, você é bom, mano, mete marcha nisso, vai pra cima. Aí daí eu falei, mano, aí daí que eu decidi, tá ligado? Foi 2015 que realmente eu decidi. Falei, mano, isso que eu quero pra minha vida. Aí, na época, eu pensei que a primeira pessoa que, tipo, ia meio que me criticar, mas ia falar, mano, larga com isso daí, é meu pai, mas pelo contrário, mano. Por isso que eu falo pra vocês, assim, que eu tava falando do meu pai, às vezes a gente fala de uma forma dele, parece que ele foi muito cruel, tá ligado? Com a criação dos filhos dele, que ele foi muito chato, mas pelo contrário, tá ligado, mano? Ele sempre quis o ao contrário, né? Pra gente vencer na vida, e foi o que ele falou pra mim, meu filho, é seu sonho, vai pra cima. Corre, eu falei, foi surpresa, assim, né? Até mesmo pelo fato do funk, porque o funk tem muito preconceito, né, mano? Aí naquela época eu pensei que meu pai ia falar, tá ligado? Tipo, mano, coisa de maloqueiro, essa coisa de quem vai estudar, menino. Não, mano, ele foi a primeira pessoa. E eu pensei que seria a primeira pessoa que ia colocar aquela barreira, tá ligado? Porque sempre tem, né, mano? Sim. E não, foi totalmente ao contrário, então eu fiquei muito feliz na época. Aí, isso daí em 2015, aí nesse mesmo ano, eu fiz minha primeira apresentação. Minha primeira não, que a minha primeira foi em 2010, né? Vocês lembram, né? Que eu falei. Sim. A segunda, que naquela época eu cantava forró, né? Aí, em Sim. 2015, já era. Eu fiz a minha primeira apresentação no Dia das Crianças, lá na quebrada lá. Acho que foi mais ou menos nessa época que eu comecei mesmo. Aí já começou a espalhar o comentário na quebrada. Aí tinha um mano lá que tinha um bar, tá ligado? O Valentim. Não sei se ainda tem esse bar lá hoje. E aí ele me chamou. Vamos fazer uma apresentação no Dia das Crianças, é louco nesse dia, mano. Meu Deus do céu, eu nunca me senti tão nervoso.
Mas também foi só a primeira música. E até hoje também. Até hoje a Depois da gente. primeira música, foi que foi. A gente pode ter, sei lá, louco, 30 anos de carreira, mano. Sempre quando você subir no palco, você vai. Pelo menos nos primeiros minutos ali, nos primeiros segundos, você vai sentir aquela refrãozinha. É normal, né, mano? O bagulho é de ser humano, tá ligado? E É que nem aí. nós aqui também, mano. Todo, tipo, Todo podcast, mano, né? todo podcast, assim, os primeiros 10 minutos a gente fica com frio na barriga. Depois vai. É, isso é um paradigma da nossa mente, né? Uhum. E aí, fiz a primeira apresentação, dali foi, daí começou, mano. Aí nessa outra, nessa mesma semana eu fiz uma apresentação lá na casa de uma mulher lá, que é a Dona Brama também, que ela era parente lá de terceiro grau do meu pai também. E aí foi, aí eu falava pro meu pai, pai, eu quero isso pra minha vida, mano. Eu mostrava as minhas músicas pra ele dava uma atenção, tá ligado? Aí, na época também eu já tava entrando em contato com os MC daqui de São Paulo. Não era estourado, mas tava no caminho também. Hoje em dia também nem segue mais, né? Essa trajetória aí, mas enfim, foi o que me ajudou muito, contribuiu muito, somou muito pra minha carreira, tá ligado? Na época me dava uma atenção. Assim, não, mano, canta. Era o B1 da Leste, era o B1 da Leste, um mano, tá ligado? Tinha um DJ também, DJ Bad Boladão, nunca esqueço dessas pessoas, mano. Hoje em dia, assim, às vezes a gente não troca mais ideia, tá ligado? Mas é pessoas que ficam marcadas no nosso caminho, tá ligado, mano? Principalmente no começo, quando a gente tá precisando de uma visão, tá ligado? De um conselho. Então foi pessoas que contribuíram bastante pro Nego Zene continuar, né? E aí não deu, aí passou 2015, 2016, aí acho que 2016 foi. Em 2016 eu tava terminando a escola. Aí meu pai falou assim, quando você terminar a escola, pode meter marcha, ir pra São Paulo, tá ligado? Aí, eu nunca tinha reprovado na vida, pai. Nossa, você foi provar agora. Quando eu tava doido, que a gente tinha passado 3 anos no Maranhão, louco pra vir pra São Paulo, em 2016, eu reprovei no terceiro ano. Nunca tinha. Nossa. No segundo ano eu tinha passado direto. E lá no Maranhão, essa parada de ensino de escola, o bagulho é muito mais severo do que aqui em São Paulo, parceiro. Chico ficou louco. Tipo, na época aqui em São Paulo, a média era 5, pra você, né, tá na média, a nota lá era 7. E lá o bagulho você tinha que. Lá, aqui em São Paulo, você faltava, mano, 150, 190 vezes na escola, você passava de ano lá. Faltava, mano, 70 você já tava reprovado, pai. Lá o estudo, não sei hoje em dia, né? Creio que sim também, né? Porque o bagulho evolui mais e mais. Mas na época lá o estudo era doideira. Você tinha que estudar ou estudar, irmão. E aí foi nessa época aí eu comecei a sair, a beber, a fazer as paradas da vida. E aí eu, né, fiquei meio desleixado, fiquei meio. Mas você começou a curtir a vida do funk, né? Tipo, Comecei a. comecei a se envolver nos rolês e tal. Comecei, mano. Comecei a sair pros rolês. A sair pro funk. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, parça, foi quando meu pai. Ixi, meu Deus do céu. Vou Conta revelar. aí. Ah, mas já tô grande, ele tá longe também, não vai mais me bater, né? A primeira vez que eu saí foi quando meu pai, ele. Meu pai, ele mora na São Luís do Maranhão, que é a capital. Aí ele foi pro interior, lá em Pinheiro, tá ligado? Que era onde que eu fui criado com a minha avó, que eu falei pra vocês. Onde tudo meio que iniciou. Aí ele foi pra lá, que ele tava fazendo umas paradas lá, uns serviços. E aí ele me deixou um mês sozinho em casa, mano. Aí Logo na época que o sim. moleque tava com 18? Tava com 18 anos, 2016. Os E eu hormônios lá em falei, eu cima. falei, eita, já entra nas resenhas, que lá a gente chamava de resenha, né? Não era nem baile funk na época. Resenha nos baile funk. Falei, ai, não tem nem como. Um mês o velho longe, vou ter que sair. Aí eu peguei e aí eu comecei a sair nessa Arrumei um época aí. matadouro. Mas você fazia as festas, você ia sair pro rolê ou fazia as festas em casa, mano? Não, Deus o livre, você é Não louco. fazia em Em casa, casa, se não? meu pai descobrisse, meu Deus do céu, e era muito fácil ele descobrir, porque vizinho você tá ligado, né, irmão? Ah, isso é E verdade. rastro também, e o homem é inteligente, meu pai é esperto. Meu pai e minha avó, meu É. filho, não tem como esconder nada dele. Só isso daí que eu tô revelando agora, também não tem nem como esconder. Né? Pode Mas crer. aí eu comecei a sair pras festas, pras resenhas, tá ligado? Que tinha, Uhum. entendeu? Aí comecei a beber, tá ligado? Fazer as paradas. E foi uma época também que meu pai já não tava muito em cima de mim, assim, tipo de, mano, para disso aí, para com isso. Ele me deixou meio que de mão e foi o que ele falou. Aí quando eu reprovei, ele falou assim, ó, aí, ó, eu te larguei um pouco de lado e olha o que aconteceu aí, ó, você reprovou. Burro. Mentira, ele não falou isso não. Mas aí eu reprovei, tá Mas ligado? pensou, né? E eu tava louco já pra vir pra São Paulo. Falei, caramba, mano. Aí eu fui lá, aí tinha aquela parada do EJA, aquela prova do EJA, Sim. que você fazia e passava de ano. Uhum. Aí, vamos supor, isso daí no final de 2016, né? Se eu tivesse passado, em janeiro eu já ia vir pra São Paulo.
Aí eu fiquei mais uns 2 meses, acho que eu fiquei janeiro e fevereiro, estudando pra essa prova, pra me passar, terminar. Porque eu queria vir com os estudos suave, tá ligado, mano? Já queria vir com os estudos tudo pronto, com o histórico da hora, pra me conseguir chegar em São Paulo e já conseguir trabalhar e marcha. Fiquei 2 meses estudando. Mano, estudei. O que eu não estudei num ano, em 2016, eu estudei nessa prova. Cheguei lá, reprovei, parça. Sério? Reprovei Que a merda, prova. Aí hein? eu falei, quer saber? Vai tomar no... Desculpa o palavrão, família. Pode falar. Falei, mano, Fica à vai pra vontade. porra. Eu vou pra São Paulo, nem que seja sem estudo, com estudo. Aí eu peguei e vim e terminei aqui, cachorro. Aí quando eu cheguei foi uma luta, porque quando eu cheguei aqui, eu vim pra cá, eu cheguei aqui acho que foi em março. Foi em março, em março de 2017. Aí, é assim, o EJA, ele... Aí eu não ia fazer essa prova aqui em São Paulo, eu ia fazer a metade de um ano, tá ligado? Supletivo? É, o supletivo. Ia fazer o supletivo, que era de janeiro Julho. a junho, e aí tinha de junho a dezembro, né? É isso mesmo. E mas aí quando eu cheguei em março, já tava muito em cima da hora, aí não tinha vaga, mano, aí foi uma luta. Aí eu ia em secretaria, aí não sei na onde, meu Deus do céu, tem que terminar meu estudo, porque vai ser mais fácil pra mim conseguir um trabalho e nada. Eu acho que eu fiquei uns meses, um mês, mano. Uns meses não, um mês. Tá ligado? Um mês Nesse corre procurando, dos documentos, pra achar pra uma tentar achar vaga. uma vaga. Aí fui na secretaria, não sei da onde, velho. Aí eu consegui, aí terminei lá no Silva Jardim, conhece, pai? Ah, Lá no fica na Tucuruvi. Não, é que não te falei, eu moro só há 2 anos, 3 anos lá no Tucuruvi, não conheço. Eu sou da Zona Ah, Leste. sim, Ele sim. só Ali, mora lá, tipo, ele não vive Tatuapé. muito lá. Mas você nunca É, ouviu falar dessas palavras por lá? não, Sei lá. não. Fica onde ali? Perto do metrô? Mano, fica do lado do Tucuruvi, cachorro. É, não Do lado manjo, não. da. Acho que é a subprefeitura que tem lá. Pode crer. Vixe, ali eu só conheço um rodízio japonês só, velho. Foi até eu e o Crildo lá. Falei, Crildão. É. A única coisa que eu conheço do Tucuruvi. Então, mano. Aí eu terminei a escola. E aí. Eu cheguei aqui em março. Aí no primeiro mês eu trabalhei com meu padrasto. Ainda tava aqui, hoje em dia ele já tá na Bahia. Tá ligado? E aí ele. Aí nos primeiros dias, primeiros meses que eu cheguei aqui, eu tava trabalhando com ele de ajudante de pedreiro, tá ligado? Aí não demorou muito, eu encontrei o trampo do restaurante que eu te falei. Era um vizinho meu, que era conterrâneo meu também, que era do Maranhão. Desenrolou esse trampo no restaurante. Aí eu comecei a trabalhar, comecei. Quando eu cheguei aqui, mano, obviamente, né? Não conhecia, tipo, ninguém do funk, tá ligado? Assim, o pessoal, nem MC que tava começando, nem nada. Nada, DJ, nada. Aí o que eu fiz? Facebook, tá ligado? Facebook, comecei a procurar os DJ. Aí encontrei o DJ Peron, DJ Menor, que na época era uma dupla. Comecei. Aí chamei eles, comecei a interagir, ver como que é que gravava, como é que fazia. Uhum. Minhas primeiras músicas saiu com eles, tá ligado? E aí eu comecei a tacar marcha, mano. Aí eu tô aí até hoje. E o lance da produção veio quando? Então, o lance da produção, mano, Porque eu vi que você tem lá uns teclado MIDI lá, Tem, cara, tem um estúdio, Você graças a tem Deus. um home lá, um home É, studio lá, né? esses tempos agora eu concluí mais um objetivo, que foi meu PC, tá ligado? Uhum. PC bala mesmo. Tipo, porque na época, antes, eu tava trampando com um notebook que eu comprei da minha prima, tá ligado? Sim. E aí agora eu tô com um PC lá, bem profissional, tá ligado? Só falta o monitor, mas eu tô usando a TV de monitor. O cabo Boa. HDMI, Sim, sim. tá ligado? Mas gastei uma nota, foi um tempo, acho que eu gastei uns 9 meses pra montar, porque a parada não é fácil, né, mano? E minhas Sim. paradas também tudo é à vista, não tô querendo me gabapar, mas Não, aí mas tá eu certo. fiz um orçamento de todas as peças, de quanto que eu ia gastar, e aí fui comprando peça por peça. Uma peça era 600, outra era 300, e aí fui montando, demorou uma cotinha, mas fui montando. Mas aí o lance da parada musical, mano, dessa produção de produzir meu som, tá ligado? Graças Sim. a Deus foi uma ideia que Deus colocou na minha mente também. Creio que tudo é coisa de Deus, né, mano? Tudo é coisa dele pra somar, tá ligado? Pra abençoar, pra nos mostrar, tá ligado? Que a gente é capaz, que a gente pode, Sim. entendeu? E eu trabalhei de telemarketing, tá ligado? Ô, call center! Na área da cobrança. Call center ali é bala. A área mais depressiva que existe nesse Brasil Você trampou em qual produto? e no mundo. Dá claro, cachorro. O que era da Claro? É foda, hein? Era querer plano de água? celular. Não, tá de boa, obrigado. É. Era plano de celular. Vendia ou Não, era eu suporte? cobrava. Cobrava? Cobrava o pessoal que tava 2 meses, 3 meses, né? Como é que Aí, você ligava lá? Ligava pros filhos. hã? E aí, tio, tá devendo o bagulho aí, mano. Vai pagar quando? Não, eu nunca vi um pessoal tão folgado como esses pessoal. Eu falo mesmo. O pessoal é muito folgado, mano. O pessoal devia 3 meses. Você cobrava, eles achavam que você tava errado.
Você Sim. dava um desconto de 40, teve uma época que era 50% de desconto, parça. Os caras tava devendo 3 meses, você dava 50% de desconto, os caras ainda falavam que tava pouco, que era isso, que era aquilo, te xingava como se você tivesse errado. É, mas é assim. Aí, às vezes, tava 2 meses em atraso. Pô, 2 meses não. Vamos colocar lá 2 dias. Nossa, mas você já tá me ligando com 2 dias? Mas tá em atraso. Não tá em atraso 2 dias? Tá ligado? Tipo assim, mano, não quer ser cobrado, irmão, paga o E você, bagulho você no trabalhou dia. em na Claro, mas era em qual Empresa? call center? É, A empresa era, na era Teto? Credit, Na Credit Cash, Credit? acho. Faliu o bagulho. Ah, E mas graças falem. a Deus, quando faliu, eu já tinha saído. E tinha um mês que eu tinha saído de lá. Aí você trampando lá, você juntou uma verba e Sim, foi mano, graças comprando as assim, paradas. mano, queria falar uma parada. Tipo assim, o pessoal fala que o telemarketing é um bagulho, um trampo muito depressivo, tal, que não sei o que. O pessoal vivia falando, nossa, meu Deus do céu, eu cheguei nesse inferno, tem que trabalhar. O pessoal sempre reclamou muito do telemarketing, mas graças a Deus, mano, foi por conta do telemarketing que eu consegui, tipo assim, construir, tá ligado? Às Sim. vezes até ter essa ideia de começar a produzir. Porque foi assim, na época que eu entrei, era na época da pandemia, né? A gente tava trabalhando na empresa. Depois de uma cota, veio o lockdown. Aí a gente foi para casa, trabalhar de home. Aí eles queriam me dar eles estavam oferecendo um computador para levar para casa. Só, só que eu não queria computador porque eu queria trabalhar, mano. Sei lá, às vezes eu queria trabalhar aqui deitado, senão ir pro quintal trabalhar. E computador não dá pra você levar pros lugares. Tinha que ser notebook. E minha prima tinha um notebook, tá ligado? Aí nessa época aí, eu já tinha o FL Studio, que é de produção musical, tá O ligado? famoso Fruit Loops. Isso, Fruit Loops, nosso querido. E já fazia também umas artes. Já praticava ali. Ainda não ganhava. Hoje em dia eu já ganho um pouquinho com isso, mas ainda não ganhava na época, só praticava. Sim. Já fazia umas artes, já tinha um Fruit Loops. Sabe pra que eu usava o FL Studio? Pra montar o meu show, tá ligado? Às vezes quando eu ia cantar, eu pegava uma base, pegava umas 5, 6 bases das músicas Uhum. que eu ia cantar e colava. Então, tipo Sim. assim, eu tive essa ideia, aí, tipo, um tempo atrás eu tive essa ideia, eu falei, mano, eu preciso fazer isso. Vou procurar uma DAW pra me fazer isso. Aí achei o Fruit Loop, foi aí que eu baixei e tenho ele até hoje no PC. Aí beleza, aí já tinha o Fruit Loop, já tinha o Photoshop. Aí fui pra casa trabalhar de home. Aí eu usava o notebook da minha prima só de vez em quando. Aí quando eu fui trabalhar de home, eu pedia pra ela emprestado. E aí já tava trabalhando que eu trabalhava todo dia, né? De segunda a sábado, eu já tava usando o notebook dela todo dia. E aí eu pedia, mano, pra ela, mano, me vende esse notebook. E ela não queria vender. É que ela trabalha com. Na época, hoje em dia ela já tá um pouco afastada. A Rafaela, tá ligado? Mas na época ela estudava teatro, ela fazia essas paradas, tá ligado? De teatro ela tinha muita foto, né? De apresentação, esses bagulho dela. E aí ela. Mano, não vou vender porque é meu trabalho, que não sei o que. Eu falei, Rafaela, vende, você não tá fazendo nada com isso. A sua foto vai ficar aqui, mano. Eu não vou mexer nessa foto. Não, não vou vender e Joga na pá. nuvem, cara. Parça, aí teve um dia, mano, que eu fiquei doido. Porque também eu não ia ficar usando o notebook dela, né, mó cota, trabalhando todo dia, sendo que o bagulho não é nem meu, né, mano? Uhum. Às vezes pegar emprestado de vez em quando que nem eu pegava, suave, mas todo dia, parça. E eu também não gosto desse bagulho porque incomoda, eu não gosto de incomodar ninguém, tá ligado? Uhum. Aí, beleza, aí teve um dia que eu recebi meu salário. Aí eu recebi, acho que nessa época, tava em casa, tava recebendo um pouquinho mais. Era pequeno, uns 1.300, 1.200, tá? Aí eu peguei, recebi o salário, eu falei, mano, e a Rafaela não é querer ir pra não. Mas ela sempre andou dura, cara. Ela sempre, tipo, tava precisando de um dinheiro, tá ligado? Ia pedir dinheiro emprestado pra ela, vixe, Maria, não tinha. Ah, vamos fazer uma compra, não tem, não sei o que, pá. Ela sempre foi muito mão de vaca. Então eu já falo logo, mano, que o bagulho é desse jeito. Aí, eu peguei um dia que ela tava, tipo, dura, tá ligado? Falei, mano, quer saber? Já vou dar logo uma de louco. Já vou dar logo. Vou oferecer pra ela 700 conto que eu quero ver ela não oferecer e não me vender esse notebook agora. Mas 700 conto era só a primeira parcela, né? Que ela não ia vender o notebook por 700. O dela era bom, o norte dela, né? O dela era, mano. Era HP, tá ligado? Era bonzinho, oxe. Até outro dia tava. O começo do ZN no Beat, que é o produção musical, que eu uso meu nome. Foi, mano, fiz muita música com esse notebook, tá ligado? Aí eu peguei e falei, mano, vou pegar esse dinheiro aqui e vou oferecer pra ela na lata. Aí peguei um dia. Fala, o bagulho é o seguinte, mano. Me vende notebook. Ah, mano, eu não vou te vender o notebook. Falei, mano, eu tenho 700 conto aqui agora. Aí ela pegou, pensou. Falei, ah, tá bom, mano, me dê 700 Ah, então conto. quase não usava mesmo, né? Eu sei que usava mais que ela. Ela não usava, mano. Só que é tipo aquela parada de apego, tá ligado? Acho que é até familiar essa parada. E não é muito bom também, né, mano?
sei lá, tipo, ela era muito apegada ao bagulho, ela não usava, mano. O bagulho ficava lá na cama lá, era uma cama baú, ficava lá, É que eu falei, né? Você usava mais que ela, né? E, tá tipo, ligado? ela precisando de dinheiro, se ela com o dinheiro na mão. Nossa, 700 conto pra ela, meu Deus. Aí eu peguei, pum, já dei. Aí beleza, aí vamos lá. Aí o notebook já era meu. Aí, nesse tempo aí, nesse meio tempo, eu vim morar pra cá, pra Zona Leste. Daí foi 2021, tá ligado? Aí eu já tava querendo morar sozinho, também os bagulho não tava muito da hora lá na casa da minha tia lá. Não, tipo, nada em questão assim, tipo, de briga, tá ligado? De mágoa, porque eu sempre fui um cara muito tranquilo, mano. Não brigo com ninguém, mano. Se um dia alguém me ver brigando, é que a pessoa tá brigando comigo. Você Porque tava meio que querendo buscar sua independência, né? tava, mano, tava. E dá uma puta casca, né, irmão? Hã? Dá uma puta casca quando você mora sozinho, né? É, cê é Logo louco, é é outra outra fita. pegada, né, irmão? Mano, não querendo interromper aqui, mas eu vou lá no banheiro, cachorro. O quê? Fumar um beck? Não, no banheiro. Ah, tá. Vai lá, vai lá. Só... Vai Vai lá, vai lá. lá. Quiser também abastecer o pote também, ó. Seu copo. É, vai Vai lá. lá, fica à vontade. Mas, mano, da hora, velho. E esse lance de você morar sozinho, assim, é muito maluco, tá ligado? Que você sai da sua zona de conforto e você se fode, mano. Você lembra, né, quando eu fiquei sabendo que eu morava sozinho? Ela tava na sua casa, né? Tava com o cara. Que o mano ia sair, tipo, em janeiro, ele mandou mensagem, tipo, em agosto, tá ligado? Ó, tô saindo mês que vem. Eu falei, o quê? No mês que vem a gente tava fazendo um som, não era? A gente Sim, tava que você sai com o gravando telefone alguma assim, eu coisa. Eu falo que eu voltei branco, né? Eu falei, mano, fudeu, velho. Fudeu. E foi foda, mano. Fiquei no negativo aí uns 6 meses É. só, mano. Menos 800 cantava na conta, mano. Nossa, Ah, velho. e assim, realmente, assim, no começo você fica meio assustado, né? Não, é Você- bom pra caralho, Sim, assim. não, Só mas sim, é que. bom pra caralho, mas Só que eu você passei um começa a ficar. veneno, mano. Você ia. Você fica meio assustado, você fica, caralho. Porque eu lembro quando É, eu fui morar com o alemão, eu fiquei, caralho, né? Porque, tipo assim, porra, mano, ver a cara do alemão todo dia, né, mano? Mas aí você vai pegando a manha, mano, e vai, tipo, e é aquela coisa, mano, você não quer ficar parado em casa, mano, você quer sempre estar fazendo alguma coisa. sim. E aí você, mano, é que você falou, você vai criando uma puta casca pra fazer os bagulho. Não, pra caralho, mano. Mas muitos medos também, né? Né? Que era eu por eu, tá ligado? Se desse bosta, né? Eu saí meio brigado com meus pais, assim. Não brigado, né? Mas eles não queriam, tá ligado? Eles não queriam que você fosse? Você não falou isso pra mim. Não queria que eu fosse. Tipo, aí meio que ficaram meio assim. Aí eu falei, mano, fudeu, não vou nem pedir ajuda. Tanto que eu nunca me vi sozinho há muito tempo, sem pedir ajuda de nada, assim. Tá ligado? Mas faz parte. Eu tava falando aqui, o Hum. Nego Zene, que quando tu mora sozinho é foda, tá ligado? Pelo menos comigo, o começo foi triste, velho. Foi tipo luta, mano. Ah, você falando nessa Esses questão? bagulho, Então, você fazer mano. seu corre, ser você por você, tá ligado? Então, Eu é como eu te fiquei no falei. negativo pra cota, mano. Até conseguir reestruturar, assim. Mano, eu, graças a Deus, sempre tive pessoas que me ajudaram, tá ligado? Ah, então eu fui sem E ajuda de ninguém. é, Meus mano, pais, eles entendeu? ficaram putos comigo, que eu saí de casa. Aí eu fiquei meio puto também, né? Na época você tinha quantos consequência. anos? Então, eu já saí várias vezes, mano. Mas É? essa Mas última assim, você saiu e foi que eu voltou, mano? estanquei. É, saía, morava com um primo, 2 anos, voltava. Aí eu juntava com uma mina, ficava 2 anos, aí Mas sair e voltava. voltar assim é foda, né, cachorro? Ah, Eu sempre tive eu esse era medo. doido. Mano, era maluco. Não tinha noção. Então, usava vários. Ixi, mano. Então, aí, tipo, quando eu estabeleci mesmo, aí foi foda. Mas aí, me conta, mano, como é que você começou a mexer no Fruit Loops? Você aprendeu a mixar, aprender a fazer seus beats, mano? Como é que foi esse corre aí? Então, mano, aí foi nisso. Aí eu fui pra Zona Leste, tá ligado? É... Aí num belo dia, mano. Aí, tipo assim, quando eu vim pra cá pra Zona Leste, eu morei num quartinho, que era um quartinho, parceiro. Acho que o quartinho era menor que isso daqui, mano. Mas tinha Era um banheiro? quartinho e um banheiro. Mas é tipo uma pensão ou era uma Não, goma, era um quarto. Era um quarto de quarto. quintal, assim, casa de quintal? Era um quarto ali na. Puta, me esqueci o nome da. Calinhede. Não sei se você conhece aqui a Calinhede. Fica onde isso aí? Lá em Itaquera? É caminho ali pro estádio, tá ligado? Da Pode crer. Calinhede. Ali perto Uhum. da estação. E aí foi minha irmã que. Minha irmã morava nesse quarto. É que nem. Assim, só pra complementar aquela parada que a gente tava falando, eu sempre tive pessoas que me ajudaram, tá ligado, mano? Minhas Uhum. irmãs são duas bênçãos, mano, na minha vida. A Franciane e a Franciele, tá ligado? Sempre me fortaleceram por conta delas que eu vim pra cá. E aí tive essas ideias, né?
de produzir, porque assim, eu comecei de virar DJ, de ter essa ideia de meter marcha nos meus trampos, porque assim, eu comecei a morar nesse quartinho, tá ligado? E ali parece que foi surgindo as ideias e muita coisa foi contribuindo para isso. Tipo, na questão do quê? Se eu não. Se não fosse. Por exemplo, se eu tivesse essa ideia lá na Zona Norte, lá, eu morava. Lá na Zona Norte, eu morava com minha tia, meus 3 primos, mais o marido da minha tia. Se eu tivesse essa ideia lá na Zona Norte, nunca que eu ia levar pra frente, mano. Porque o bagulho lá era pique uma casa com 3 cômodos, um quarto, dormia eu e meus 3 primos. Como que eu ia fazer um estúdio no quarto? Tá ligado, mano? Não tem nem como. Então é umas paradas assim que. Sei lá, mano. Deus vai mostrando assim, vai te levando, tá ligado? Uns caminhos que você Sim. vai começando a observar e quando você chega assim à conclusão você vai vendo, observando os pontos positivos, é uma parada muito louca. Então, tipo assim, tinha um notebook, que eu já tinha um Fruit Loops, tá ligado? Eu já tinha conseguido comprar da minha prima. Vim pra um quarto onde era só eu, aonde ali, tipo assim, era só o meu espaço. Então, quando eu tive a ideia, foi bem mais fácil de eu Tipo, levar era só a adiante, cama porque e era o só... era só a cama e o note. Era a cama aqui, a cama, tipo, a cama aqui assim, aí aqui tinha um corredorzinho, o banheiro já era aqui no canto. Aí aqui assim já era a mesinha, com um PC, tá ligado? Então, tipo assim, eu já tinha um computador ali, tinha um quarto, um espaço que era só meu, e tinha um tempo, tá ligado? Pra me fazer minhas paradas. Então, teve um dia que eu acordei, olhei pro notebook, na mesa, assim, parece que já era uma parada assim, que já era meio que um estúdiozinho, notebook aqui, a televisãozinha aqui. Aí eu olhei assim, pensei, o programa lá, a DAW lá, pra mim fazer os beats que eu quiser. Falei, mano, por que eu não começo a produzir minhas músicas? Tô sozinho, tenho tempo, ninguém vai encher meu saco, tá ligado? Aí, tipo assim, e foi uma parada, mano. Foi que nem quando eu decidi, que nem quando eu decidi a cantar e quando eu fiz minha primeira música. Foi um bagulho assim que eu creio, mano, que é muito coisa de Deus. Assim, a gente. Foi um negócio assim que eu acordei e tive a ideia. Eu acho que assim, tipo, durante o meu sono, durante a noite, acho que Deus colocou a ideia na minha cabeça e quando eu acordei, porque no dia que eu decidi no dia que eu decidi a produzir minhas músicas, que é um benefício muito grande pra mim hoje, mano, eu acordei, sentei na cama, aí eu olhei assim, o notebook e a mesinha, eu falei, mano, por que que eu não começo a fazer minhas produção? Aí veio aquela ideia na mente e aquilo ali, tá ligado? Veio com aquele sentimento, tipo, de já me vendo lá na frente realizado. Aí eu comecei a colocar na ponta da caneta, mano. Eu falei, mano, eu não vou mais, porque eu não sei vocês, assim, vocês já foram assim, tipo, atrás de gravar, vocês já trabalharam com banda, né? Essas paradas? Ah, a gente é da música também, mano. É, né? Mas Uhum. aqui, mas vocês sempre gravaram vocês mesmos, assim, tipo, Não, a tiveram gente já gravei a gente, né? A gente Todos começou já a gravar bem gravamos em depois. outros estúdios, já. Então, no funk, mano, não sei se é no funk, mas eu creio que às vezes é em todo segmento, porque nada é fácil. E também não falando mal dos DJ, tá ligado? Mas é a realidade, mano. A gente grava uma música, o cara, aí a gente paga, tá ligado? Lá, né, a metade do valor. E aí o cara fala que vai entregar a música com, sei lá, mano, daqui a uma semana a gente entrega a música. Você paga, né, o restante e eu te entrego a música. Mano, eu pagava o restante da todos os dias que eu passei, mano. Acho que foi poucos. Pagava o restante da música, os caras demorava 2 meses, 3 meses e eu em cima dos caras. Às vezes entregava a música do jeito que eu não gostava, aí você ia reclamar, não reclamar, mas você ia, tipo, pontuar a parada, É mano. porque você tá pagando, você não tá pedindo favor, né, mano? Aí os caras falavam assim, mano, é isso daí, ó. Você quer, quer. Se não quer, é isso, parça. Aí Não é davam péssimo. atenção, tá ligado? Não fazia do jeito que você queria. Aí, mano, aí eu ficava imaginando assim, mano, eu fazendo meu estúdio, eu vou produzir minhas paradas, eu tenho capacidade, porque eu sempre tive que eu fui muito, que eu sou bom, tá ligado, mano? Não é querendo me gabar. Mas eu tenho capacidade. Depois eu vou até mostrar pra vocês essa produção. Pouco Sim. tempo, tá ligado? Vou fazer quando eu quero. No seu Mano, tempo. aqui, a mesa tá aqui na minha frente, o computador tá aqui, eu vou pular da minha cama e vou fazer a música. Não vou precisar ir atravessar São Paulo pra fazer uma parada que nem todos os estúdios que eu colei antes era longe. Não querendo colocar isso como barreira, porque eu também nunca tive, tá ligado? Mas é uma parada que às vezes a gente tem que pontuar. Tô no meu quarto, mano. Eu vou fazer a parada aqui na hora que eu quero, do jeito que eu quero, lançar quantas. Não vou gastar muito, eu vou gastar o meu tempo, que é válido porque é meu sonho. Eu tenho que investir tempo, eu tenho que investir talento, eu tenho que investir esforço nisso, tá ligado? E aí eu falei, mano, é isso. Eu falei, Deus, é isso, é essa ideia que o Senhor me deu, é isso que eu vou fazer, mano. Tá ligado? E aí comecei, mano. Aí entra, aí eu tava na. Aí entra na parte lá que eu falei pra vocês do telemarketing, às vezes as pessoas reclamam demais e tal. E na minha vida foi uma parada que me ajudou muito. Por quê? Na época, o telemarketing eu trabalhava 6 horas e 20 por dia. Aí tinha a parada de FT, que é hora extra.
tá ligado? Aí eu trabalhava das 2h20, acho que até as 8h50. Quando eu fazia FT, eu trabalhava o dia todo, parça. Que aí o FT, a nossa carga horária era 6h20. O FT era mais 5 horas de relógio. Era o dia todo, era 12 horas. Eu começava 8 horas da manhã, aí tava de home, né? Tava em casa, então era bem mais suave. Começava 8 horas da manhã e até 9 horas da noite. E eu coloquei na minha cabeça, mano, eu vou montar meu estúdio. Aí antes disso, eu pesquisei o que é preciso para montar o estúdio, assim, com instrumentos que iam dar um resultado da hora, mas que não fosse tão caro, tá ligado? Caixa de som, interface, tá ligado? Na época eu não tinha controlador MIDI. Controlador MIDI foi o último a chegar, né, no Aí estúdio. você fazia diretamente no grid, né? Da paradinha. Aí eu lembro até hoje, eu tava vendo o primeiro vídeo que eu vi lá, o título era assim, como fazer um estúdio com apenas R$ 1.000. Eu falei, R$ 1.000? Eu falei, não, agora que eu vou tacar. Porque a gente não tem noção, né, parça? Tem muita gente que não tem noção, mano. Tipo assim, o pessoal pensa que fazer um estúdio, uma parada assim, você vai gastar, nossa, mil e mil. Não, mano, você tem que começar com o que você tem ali. Mano. E hoje em dia, mano, é que nem podcast também, mano. Então, quando a gente começou aqui, falei, ligado? Rafa, acho que até o Rafa entrou um pouco depois, né? Falei, né, Crildo? Sim. A gente começou, mano, tipo, testando. Mano, porque assim, ninguém manja de fazer porra nenhuma. Assim, ninguém, tipo, veio de produtora nem nada. A gente fez tudo na raça, tá ligado? A gente montou aqui tudo na raça, assim. Sim. E a gente sempre tipo. E aquela coisa que você falou, né? De, vamos esperar ter câmera boa, ter bagulho. Não, Não, Eu, vamos fazendo, eu mano. sempre fui mano. muito essa questão do perfeccionismo, de tipo assim, não, mano, vamos comprar as paradas, vamos montar. Mas talvez se a gente tivesse esperado pra fazer isso, Não ia o bagulho fazer, não né, tinha filho? começado. Porque a gente tem que ter na nossa mente, mano, que todo mundo começa do baixo, começa do pouco, mano. Ainda mais Mano, hoje em é dia, porque mano. às vezes a gente vê o artista, vê o produtor, vê os caras assim, pá, e a gente só vê o cara no palco, tá ligado? Mas graças A a gente não vê Deus. os bastidores do cara, tá ligado? Tipo, a correria que o cara faz, É. as paradas. Então a gente fica sempre nessa de, tipo, Você só vê o tem que ter lado. o bom pra fazer o melhor, tá Você só vê ligado? o lado do auge ali, né? Exatamente. E o auge é claro, os caras É. vão estar com os equipamentos, as paradas de E mais alta assim, ó, qualidade. falando pra você falou assim de negócio de montar o estúdio, e cara, pra fazer som, tipo, funk, rap. Cara, mano, é muito mais fácil do que, tipo, por exemplo, Mais a gente fazer uma prático, banda de mano. rock ou uma banda Porra. de negócio. Porque, mano, pra você fazer uma O banda, funk fala aí, Rafa, principalmente. você tem que ter um lugar legal pra você gravar uma bateria. Tipo, Porque. microfones carais, ter caixa de. Mano, é um trampo, assim. Eu acho muito mais simples, assim, o cara Sim, mano. conseguir fazer um rap, um boom bap, um funk, um trap, porque ele já tem mais noção, mano, que ele consegue mesmo fazer, tá ligado? Ele mesmo consegue fazer e cantar e fazer a parada dele. Agora, tipo, tipo, uma banda mesmo fica muito mais É que complicado. também hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? É isso que eu ia falar, Você mano. tem muito VST que é Tem muito muito. parecido com o som de Também. Sim, instrumento, os né? VST, né, mano? As paradas virtual, você consegue fazer com muito mais facilidade do que as paradas físicas, né? Uhum. Às vezes Exatamente. você faz uns processamentos ali no virtual ali, que nem. Eu faço bastante lá no controlador MIDI. Coloco um ukulele, que é o que é bastante usado no funk. Um piano, uma parada ali, eu consigo desenrolar fácil pra deixar de qualidade ali. É 2, 3 plugins. Agora no virtual, mano. No virtual já vai dependendo do espaço, da acústica, disso, daquilo. Tá E ligado? você faz e você pegou noção de Do- nota Ainda musical? não, mano. Essas paradas aí ainda preciso estudar bastante. Mas é que nem a gente tá falando. Tipo, no funk, no trap é um negócio que é mais fácil, assim, é mais simples, né, mano? Porque você não precisa usar tanta Não que seja nota. menos valorizado, mas é o estilo, tá ligado, mano? Uhum. Do funk principalmente, entendeu? É. Então, às vezes a gente tá tocando ali, vê que o negócio ficou bom, às vezes a gente não tem noção do que, às vezes, a nota, né, que a gente tá tocando, tá ligado? Mas a Mas a gente tocou música, a vibe, a parada ali, você gostou? eu acho que a Foi, mano. música, o legal da música é muito isso, porque é óbvio, tipo assim, se você tem conhecimento, às vezes você já cria na intenção do que você quer fazer. Mas mesmo não tendo o conhecimento musical, né, a Você tem questão ouvido, né? teórica, você consegue ter a noção, tipo assim, você escuta e fala, pô, isso ficou legal. Ah, isso aqui não ficou tão bom, deixa eu mexer aqui. Então, pela intuição, você escutando, você consegue criar muita coisa, né? E você tendo bastante referência, ter escutado bastante coisa, então você vai pegando um pouquinho daquilo e colocando no seu som, tá ligado? É isso mesmo. Mas estuda, velho. Porque você se Tudo é destaca harmonia lá na musical, cara. frente, mano. Você se É. destaca de uma galera.
que tá na mesma vibe que você, tá ligado? E música não para, mano. A gente sempre tá evoluindo, nunca para, No tá funk, ligado? É igual principalmente. qualquer profissão, tipo médico, tudo se atualiza. E quem Tudo tá lá tem se atualizando na frente é o cara que sempre vai se E se destacar, tá você estudar ligado? harmonia musical, mano, você vai conseguir saber as notas que você tem que usar pra cantar no seu timbre, no seu tom. E quando ele falou, mano, você vai se destacar, você vai estar um passo dos outros, tá ligado? 10 passos à frente dos outros. Sim. Sim, um E instrumento que eu quero aprender também, mano, que eu quero estudar bastante é o ukulele. É o próximo instrumento que eu vou comprar. Eu já tô mentalizando aqui pra materializar lá na frente. É o é isso. ukulele, mano. Sim. O Tá. ukulele é muito usado no funk. E aí, como é que foi, mano? Ah, você começou a produzir e tal, aí você montou seu estúdio, Aí foi o o que eu falei seu pra home vocês. studio, né? Isso, meu home studio. Aí eu fazia o FT. Aí o FT era o seguinte: eu fazia de segunda a sexta. Aí na quinta-feira da semana subsequente, tá ligado? Semana seguinte, eu recebia. Aí, por exemplo, às vezes o FT tava tipo R$ 50 o dia, às vezes tava 60. Enfim, vamos supor, tava 50. De segunda a sexta eu fazia 250. Aí na outra semana, comprava um microfone. Pá, na outra semana, eu comprava uma caixa, tá ligado? E aí foi. Aí eu fui montando. E fui pesquisando, mano. Nossa, foi uma época que eu pesquisei demais. Só com as horas extras você já foi montando a Com parada. as Né? horas extras, mano. Então eu sou muito grato ao Massa. telemarketing. Sabe por quê, mano? Porque, tipo assim, eu nunca gostei de cartão de crédito, mano. Tá ligado? Você fica refém, né, mano? Não gosto, mano. Eu Não também, gosto. velho, Às a vezes o mesma pessoal fala assim, fita. nossa, você é metido, quando eu compro os bagulho à vista. Parça, eu prefiro 1000 vezes. Eu também, eu tô assim, irmão. Até o cartão de débito eu ranquei. Só pago Então, no a minha Pix parada é agora. à vista. Eu, com o salário, mano, na época que eu ganhava 1.200, 1.300, pagando aluguel, pagando... Como que eu ia comprar os bagulho à vista? Uhum. Não tinha como. Tem Então, como. o meu salário não tinha como. Então, foi dos FT, mano. Tá ligado? E, assim, sei lá, que nem quando eu trabalhava no restaurante, não tinha esses bagulho de fazer FT, tá ligado? Muitos empregos por aí, muitos trampos por aí, não tem esse negócio de você fazer um FT, assim, uma semana. Até mesmo porque acho que não tem nem tempo, né? Sei lá, tipo, às vezes a maioria dos trampos é 10 horas por dia, tá ligado? Uhum. 12. É, Tá ligado? depende, né? Aqui restaurante acho que tem horário certo, né? Não tem como você fazer uma extra, né? É Entendeu? difícil. Entendeu? Ah, depende, tem uns que rolam. Mas, Não não, sei. mas acho que não. Não sei, mano. Não É sei. que Mas depende de acho que cada não tá. restaurante também. Depende de Acho que nem, cada. não como o telemarketing, tá ligado? Que, tipo assim, teve época no telemarketing, acho que em dezembro de 2021, mano. Em um mês acho que eu fiz 700 conto de hora extra, assim, mano. Acho que é difícil um trampo assim, né? Tá ligado? Porque como a Tinha. carga horária é pouca, você tem outro tempo, você tem praticamente a metade de um dia pra você fazer hora extra. Já tem outros trampos que não, mano. Você faz só a sua carga ali. Às vezes até tem aquele negócio de você fazer uma horinha, meia horinha, mas meia horinha é o quê? Tá ligado? É pouca coisa. Sim. Então aí eu fui construindo meu estúdio, mano. Aí logo depois eu mudei de casa, que é na onde que eu tô agora. Essa casa aí, o quartinho que eu falei pra vocês, era pique na Carinhede. E aí, depois a véia lá da casa lá meio que me expulsou, tá ligado? Ei, tá Deu aprontando lá trabalho também. lá, Leque? Não, parça, não foi, mano. Não, Ela era pique. Tinha um sobrinho dela que morava no interior, aí tava querendo vir pra São Paulo. Aí ela tava querendo me empurrar pra fora pra colocar o filho dela, o sobrinho dela lá. Mas foi Entendi. males que vêm para o bem, mano. É. Aí eu fui pra Na uma hora a casa gente não entende, mas melhor, depois você vê que vale a pena. maior, onde o meu estúdio, tipo, é bem do jeito que eu gosto, tá ligado? Que é bem tudo arrumadinho e tal. Sim. E aí fui pra essa casa, aí comecei a meter marcha, tá ligado? Nas produção e tal. Hoje em dia acho que eu tenho de produção mesmo minha, acho que eu tenho umas 9, 10 músicas. Tá ligado? Mas você E faz só pra você as produções ou você já faz pra outros Então, artistas, uns galera vem te no final procurar? desse ano agora eu fiz a minha primeira produção que eu cobrei, mas que eu tava comentando com o mano lá fora lá, quando eu iniciei, mano, eu tipo, pensei bastante em, assim, criar meu estúdio e fazer junção, tá ligado? Com os moleques que também tá na mesma bala que eu, começando, que nem eu, a gente se juntar, fazer o set, que é o que tá... Hoje em dia é muito difícil, assim, dificilmente você vê um MC estourando uma música sozinho, o bagulho é mais é set. É projeto, que inclui 7, 6 MC. É Então, tipo, tipo eu sempre... feat, né? que Feat. fala. Não, é feat e às vezes é duas pessoas, né? Por exemplo, eu vou fazer um... Não, pode ser 3, 4. Eu É, acho, né? né? Mas é que Tem no regra? funk, É. no funk, os No funk caras é o chamam de 7, né? sete mesmo. No funk é 7. Tá ligado? Então, tipo, eu sempre imaginei isso de fazer essa força, porque é aquilo, mano, é aquela frase, a união faz a força. Então, quando você junta um público aqui do Nego ZN, com o do Tavinho, do Xandré, que é os parceiros tá ligado? Que tá comigo aí, que faz uns projetos, com o Juan, mano, com o Balu 011. Quando você junta o público de todo mundo, mano. Todo mundo postando status, então aquilo que às vezes eu ia gravar sozinho,
ia ter visualização só do meu público. Não, mano, vai ter visualização de todos os públicos e assim vai. Então eu imaginei muito isso, tá ligado? E fiz muito isso, de projeto. E o lance de mixar e masterizar, você também fez esse bang também? Esse negócio aí ainda, mano, é foda. É Primeira melodia. Porque eu sou um cara, mano, eu sou um cara muito perfeccionista, mano. Eu, tipo assim, fudeu. de pouco tempo que eu tenho de produção, eu tenho 2 anos, mas quando eu pego pra produzir, mano, eu já quero produzir estilo, mano, um DJ W, um DJ Pereira, um GM da vida. E aí a gente tem que falar os pontos positivos, né? Mas tem que falar os negativos também. Claro, sempre. Às vezes eu também tenho, tipo, pressa e sou meio impaciente, às vezes, tá ligado? Tipo, porque pra você ficar bom, você tem que assistir bastante vídeo, você tem que estudar, tá ligado? E às Estudar vezes e eu coloco um praticar. vídeo ali, aí o vídeo tem 30 minutos. Quando dá 5 minutos, eu já tô querendo sair pro FL Studio de novo pra tentar já fazer coisa que eu nem vi ainda, tá ligado? Então, Aí que falam que você tem que ver quando assim, você tem que ver o vídeo 2, 3 vezes pra você absorver e depois você tentar. Mas é complicado, aí cansa, né? é prático. Mas E é aquilo também, você tem que. Porque, como, mano, que nem o FL Studio é muita coisa. É uma parada que é prática, mas também, se você parar pra ver, é bem complexa. No sentido do quê? De você assistir um vídeo, por exemplo, vai assistir um vídeo de 10 minutos, você assistiu um vídeo de 10 minutos completo, pra depois você fazer. Irmão, quando você vai pro FL Studio, você já esqueceu tudo que você. Então você tem que ver sim. ali e praticar. Então, Pra você, aí você pratica, faz uma, faz duas, faz três, aí você já pega. Aí eu também tenho isso, quando entra na minha mente já era. então a gente Só tem que ter um pouco mais fazia. de paciência. A gente fazia uns trampos em casa, tal, que eu também produzo, né? E. Meu, é assim. Mixagem, cara, é uma coisa que eu aprendi, mano. Você tem que praticar, Tem que praticar, praticar. praticar, Ouvido, praticar, mano. praticar o ouvido. E depois de um tempo você fica até com o ouvido bom, mano. Você começa a sentir os negócios assim, esse grave aqui não tá batendo legal. Não, ouvido é do caralho. E o bagulho também que eu faço bastante é referência, mano. É referência. Você tem os monitorzinhos de referência lá? As Tem. caixinhas de som, né? A minha é É da bom. Microlab, É. B72. Já ouviu falar? Sim. Tem a caixa da Microlab, a interface da Behringer, Uhum. aí o PC agora que eu montei, bala. E pra gravar voz, mano, você grava como você faz? Tem alguma estrutura pra gravar voz? Ou você vai no. Não, Tipo, tem o microfone pra. lá, pô. Não, sim, tô falando estrutura acústica. Ah, não, mano. Hoje em dia não foi que os caras nem ligam muito pra esses bagulho assim, tipo, de colocar essas paradinhas aqui, né? É. Não. Sim. Hoje em Mas dia a vamos gente lá, vai mas o tratando. som depende, né? É foda quando tem um cachorro que late, aí Não, aí é fudeu, né? foda. Aí você Ah, tá eu na fico- melhor eu linha fico- lá que você tá gravando, eu o fico- cachorro late de fundo, você fala, puta, Eu fico mano. puto demais, mano. Passo o dia todinho, o bagulho, célula com maior silêncio. Na hora que você vai gravar, é um cachorro. Tinha um cachorro lá que era chato pra caralho. Minha irmã Pode crer. chamava ele. Quando eu morei pra essa casa aí, onde que eu moro hoje, eu morava com a minha irmã, com a Franciane. Uhum. Depois de um tempo, não deu certo, porque não dá muito bom, né, mano? O quê? Morar com a irmã? Morar com qualquer pessoa, assim, eu acho. Mano. É, eu entendo. Não é a mesma fita. Nunca vai ser a mesma fita, né? Depende, Assim, cara. Eu de acho privacidade. que. Sim, a privacidade sempre é foda, assim, né? Ainda mais ela é muito. Ela é meio que nem meu pai, assim, tipo, ela é meio oposta de mim. Ah, ela era mais Só que rígida. ela ainda é um pouquinho. Eu vou até falar dela aqui, que eu falei pra ela que eu ia falar dela hoje. Aham. Ela ainda é um pouquinho pior, porque, tipo assim, no funk mesmo, na minha carreira, assim, ela não apoia muito, tá ligado? Por quê? Mano, sei lá, mano. Tipo, que nem eu faço o trampo das artes, tá ligado? Uhum. Aí ela vê as artes lá, foda, tal, o que eu faço. Fala, ó, sua vocação é isso daí, ó. Larga o negócio de cantar, porque ela não gosta muito de funk, tá ligado? Que ela gosta do quê? Mano, ela gosta de reggae. Reggae. Reggae lá no Maranhão, é o bicho. Falei, né? Aquela história lá, que É. o reggae começou lá no Maranhão. E no assim, Brasil. pra ela, aquele MC, aquele artista do funk que é bom mesmo, é aquele bagulho que é muito cantado. Vamos colocar um MC Livinho da vida. E o funk é o estilo, que não falei pra vocês, é o estilo, é do jeito que o funk foi criado, é o funk. Não é aquela parada muito cantada. 90% aí. Você não acha que às vezes, tipo, por exemplo, pra você tem que fazer algo diferente pra você se destacar na galera? Porque às vezes assim, eu escuto muito isso no trap. Eu vejo o trap, mano, puta, é tudo igual, cara, assim, tem Você as fala músicas que são letra, pai? legais. Letra, não, o trap mesmo assim é de boa. Eu já entendi o lance do trap, que é o som. Mas as letras, mano, é a mesma coisa, cara. É. Fuma não back, caminha aqui, não sei o que lá, sabe? Tipo, é sempre a mesma vibe, tá ligado? Tipo Não assim, gosto, parça. parece que é tipo, a letra se complementa com outras, assim. Uma vez eu tava voltando de Uber, mano.
Aí o Uber, não, meu sobrinho aqui tem uns trap aqui e tal, não sei o quê. Aí ele mostrou os trap. Tipo, mano, o moleque canta bem, tá ligado? Mas tipo, é sempre a mesma pegada, mano. É sempre a Tem mesma que mudar. ideia. Não, mano, E tipo assim, falei, mano, aí eu falei, pô, sei lá, mano, pede pra ele botar uns violinos aí, pá, uns bagulho assim, pra poder fazer um bagulho diferente, tá ligado? sim. Sei lá, tá ligado? Dá destacar, porque, mano, senão fica igual a todo mundo, mano. Aí se você fica igual a todo mundo, mano, ninguém vai te ver. Mas você fala na questão da letra do mano. O do A instrumental de letra tudo. também, o instrumental também. Acho que porque eu já entendi qual que é o lance do instrumental mesmo, mas É, sei lá, tipo, instrumental praticamente é o acho mesmo. que botar alguma coisa diferente do instrumental. E sei lá, a letra, sei lá, fazer um jogo de voz diferente, mano. Mas é Sim, porque sempre fica sempre igual, tá ligado? Tipo, sim. tava com a mina fumando back, Então, não sei o quê, mano, eu e o mano, eu eu e o sempre. Bruninho. É, Tipo uns bagulho assim, mano. eu sempre frisei bastante, tá ligado? E sempre falo pros moleques quando vai gravar, quando os moleques vão entrar em projeto, mano, isso aí é diferente, mano. Para de ser aquele bagulho clichê. Porque, assim, o funk, tá ligado? É, se você parar pra perceber, a gente sempre tá falando da mesma parada, mas só que tem, tipo assim, mano, mil formas de você falar da mesma parada. Tem palavras mais avançadas que você pode falar, que você pode usar, tem gírias mais avançadas. Sei lá, mano. E eu sempre frisei muito pros moleques, tá ligado? Mano, seja diferente. Fica com esse bagulho de clichê, tá ligado? É porque assim, eu acho que a molecada, quando ela entra no funk, elas, tipo assim, não tem como ela fazer uma coisa inovadora vindo dela mesma. Eu acho que ela tem que buscar uma referência primeiramente, né? Uhum. Aí ela vai buscar quem ela escuta, vai, o Daniel, o É MC isso, é Lan. aí que tá, Aí, mano. tipo, beleza, beleza, eu vou pegar o MC Lan aqui. Aí vai na vibe dele. Só que aí, com o tempo, quando ela vai escutando outras coisas, outros tipos de música, outras referências, aí ela vai tendo adquirindo uma própria essência, entendeu? Não uma Enfim. própria essência, mas tipo. Tendo É, uma visão diferente da parada. Não, não, isso. você criando a sua própria Identidade, identidade. isso, Você exatamente. pega umas pessoas Obrigado, me como salvou. você pega umas pessoas como Ah, sem problema. referência, né? Mas ali daquela referência já começa a criar a sua identidade, porque quando tocar seu som, sabe, puta, é o Nego Zé esse som, tá ligado? Igual quando você ouve Caio Cris, tá ligado? Toca o bagulho, eu que gosto pra caralho, quando eu toco eu já sei que é o cara, mano. Você brisa no Às Caio vezes até Cris? pra caralho, às vezes até Xandrão. o beat, assim, Eu às tô vezes eu com já uma, ganho um eu tô pouco com uma música muito que ele foda produz, ele produzia muito. Hoje em de dia eu acho que começo. ele não produz mais. Não sei como que tá, eu não acompanho tanto, mas o começo dele lá, ele que produzia todos os beats dele, Ah, tá hoje em dia é ligado? certeza que ainda é. Eu tô com Sim. uma música muito foda, muito pica mesmo, hit, Ah, né? Nesse estilo dele aí, tá ligado? ah. Eu com parceiro meu. E canta muito também, né? Ele tem muito lance das É, melodias, porque se eu não me engano ele era da igreja. O Livinho também era da igreja, se eu não é. me engano também. É, Por isso então, que eles têm esse lance Então, da mano, melodia, tá ligado? é De que eu falo pros cantar pra moleques. caralho. Mano, vocês têm que buscar referência, ver querendo ou não, mano. A gente tem que dançar do jeito que a banda toca. Por exemplo, hoje em dia, eu vejo, mano, o Caco, o Rariel. O Rariel, meu Deus do céu, sem palavras. O cara é brabo demais. Mano, os caras tá no auge, porque o público gosta, né? Se o público não gostasse. uhum. Então, irmão, Sim, não que você vai copiar os caras, mas, mano, vê ali o que os caras tá falando, que tipo de palavra que os caras tá usando, pra que lado que os caras tá levando. sim. E às vezes tem uns MC que não param, né, mano? Sei lá, os caras ficam muito ali, tipo, encaixotados naquela parada, tipo, é Zona do de meu conforto, jeito né? que eu comecei há 10 anos atrás, eu vou. Não, parça. É, tem 10 É o anos que. atrás já lance, foi, é o tá lance que eu te ligado? falei, o lance da evolução, né? Todo sempre tem que Sim, tentar se tem que dar atualizando, evolução, Um mano. tá funk, um ligado? funk que eu achei muito foda, cara. Até o Zé curte, né, Zé? Que é o do Paulinho da Capital com o Daniel, MC Daniel. Ah, Renascido das Cinzas. Nossa, esse som é fudido, mano. Eu renasci das Então, cinzas. aí eu comecei a ver o funk de uma forma diferente. Eu falei, mano, bagulho foda, tá ligado? Que bagulho da hora. Da Tipo capital assim, de outro tem mundo. um, assim, porque eu sou meio chato com as paradas assim, tipo de mesmice, tá ligado? Eu Tipo, também, mano. é Sou muito sempre chato, mesmice. parça. As letras tudo igual, é sempre a mesma historinha, sempre o mesmo negócio. Sou muito chato. Os moleques ficam até E, bravos comigo lá no estúdio. e eu tive o meu contato com o funk, assim, primeiramente, foi com os proibidão, né? Logo no O. começo mesmo. Nossa, os caras pegavam as versões das músicas lá e Fita faziam em Marapé, funk. DD. E aí tinha o MC Renatinho com puta, o Natinho MC Falcão. Rato lá, que o assalto do banco lá. Mano, aquela música lá, eu citei de cor o bagulho, tá ligado? Tanto que eu escutei da praia aquela fita. E assim, ó, as primeiras referências eu tenho. Aí, tipo, aí começou a vir uns funkzinho mais. Aí foi mudando, né, Tipo, mano? aquele, Ostentação. aquele, aquele mini. Acho que do Aquele... Proibidão foi vindo pra ostentação, né? Não, 2012, 2011. Isso, é que teve aquele moleque lá que até lutou boxe esses dias, aí, que ganhou. Do quê? O. CBzinho? Que já tá fortinho, ele era magrelinho, O, loirinho. o... Me seguir. Me seguir, isso. Aí começou a vir nessa banda do MC Gui, assim, aí já não achei mais tão legal, não.
ali Aí eu do voltei a ano seguinte já escutar, quando eu foi... escutei esse do Rei das Narcisas. Aí eu falei, cara, esse som é foda. É tipo o som de eu escutar assim, falei, cara, de arrepiar, tá É que o ligado? funk teve várias fases, né, mano? O funk Sim. começou, tipo, veio lá, primeiro de início mesmo, dos Estados Unidos pro Rio de Janeiro, Sim. tá ligado? Aí do Rio de Janeiro ali, já foi os grupinhos de dança, o pessoal fazia os grupinhos de dança ali na década de 80, 90, o pessoal fazia os grupinhos de dança pra colar, aí esses grupinhos de dança já foi tendo umas rivalidades, já foi grupinho de briga, Não, mas aí depois chegou em São funk. Paulo pra Baixada, aí depois pra São Paulo, o funk em São Paulo é novo, pô, o funk em São Paulo acho que não tem, o bagulho chegou em Mas o 2008, tá funk, ligado? o 2007. funk mesmo, assim, que eu lembro assim, era Claudinho Bochecha, né, mano? Tá ligado? Ainda era a época do Rio de Janeiro ainda, né? É, os caras pegavam a parada lá e cantavam Época do Rio de Janeiro ainda. E eles cantavam, tipo, sobre a comunidade deles, do bagulho de Salgueiro lá, os bagulho assim. Pô, mas é mó bagulho louco que o funk, mano, quando chegou aqui no Brasil, ele foi. Eu não sei se na época era bairro Nobre, mas eu acho que já era. Uhum. Foi lá pra Barra da Tijuca, né, mano? Começou na Barra da Tijuca, depois começou a subir pras periferias. Mó bagulho louco, né? É. Hoje em dia você vai ver a Barra da Tijuca, chega um funkeiro lá, os caras. Sai daqui, já. Tá ligado? Nesse naipe do Paulinho da Capital, tava conversando com o ZN ali fora. O que eu acho foda também é o Paulinho da Capital e o Lipe. Nossa Nossa, senhora, não, é os dois, velho. mano. Não, Uhum. animal, velho. Cê é Assim, louco. na minha opinião, mano, o Paulinho, ele é muito monstro, mas ele é muito mais monstro, assim, tipo, na voz, mano, cantada. Sim. E o Lipe nas letras. O A Paulinho letra- também. Mas acho que, assim, cada um tem um diferencial. A letra ligado? do Lipe é pesada. A letra do Lipe eu acho que é o diferencial dele e a voz do Paulinho é o diferencial dele, mano. Uhum. Não, Paulinho, meu Deus do céu, mano. Na voz ele puxa o grave, puxa o agudo, meu Deus do céu. É. É, isso que é legal, mano. Dá aqueles. Então, aí se vai você lá em pega, cima, aí, sem- aí, por exemplo, aí você pega, ligado? tipo, a outra galera do funk, aí você, tipo, você vê que os caras estão meio na mesmice, né? Aí você vê aí você escuta esse som, você vê que os caras tá meio, tipo, dando um passo pra Parça. frente, tá ligado? Tá ligado? Isso que eu acho legal, assim, E- da galera, beleza, a gente é do funk, mas a gente vai evoluir na parada, tá ligado? A gente vai tentar fazer algo maior. Então, Isso que eu acho eu legal. acho que assim, mano, tem que ter um diferencial, tá ligado? Se não for na voz, tem que ser na letra, tem que ser numa parada avançada. É que nem eu falei pra vocês, mano, o Caco e o Rariel, mano, você é louco. Os caras, se você pegar pra ouvir a letra deles, mano. E qual que você qual que você fala assim, mano, esse é foda, esse eu me inspiro nesse. Mano, que eu me inspiro mesmo, que, tipo assim, minhas levadas, o meu estilo, assim, tipo, que eu comecei também a ouvir desde o começo é o Dedê, tá ligado? O Dedê. Uma pegada mais chiclete, tá ligado? O Dedê sempre foi num bagulho assim, uma levada assim que, tipo, mano, você ouve a música dele, parece que gruda na mente, tá ligado? É aquela música que você vai lembrar, o cara lançou hoje, daqui a 10 anos você tá lembrando a música, Uhum. tá ligado? Mas atualmente mesmo é isso daí que eu te falei, mano. É o Caco, é o Ariel, é o Cacheta também, que isso é louco. Antes de eu nascer, o cara já cantava funk, então, tipo assim, o cara tem um conceito, uma parada muito louca, uma história muito Sim. louca no funk. Ele deu uma vibe também muito monstra pra passar pra gente que tá começando, tá ligado? Então é esses caras, mano. Esses Tipo, caras. você tem referência, né? Que você pega referência, né? Aí você falou de funk também, mano. Eu lembro um funk que estourou muito. Foi aquele da Furacão 2000, dos anos 2000 lá, não. Que tinha o bonde do Tigrão. Nossa, isso é louco. Nossa, o bagulho era bom, mano. Nossa. Mas ele era. O Nego Zene era novo pra caralho nessa É. época. 2000. Pô, mas é que eu falei pra vocês, mano. O primeiro contato que eu tive com o funk foi ali em 2008. Foi? Você é de quê? Você é de 96, né? Eu sou de 98. 98, né? Aí que do. Mas na época da Furacão 2000, eu vou te falar aqui. Não é que eu lembro do. O Celo, quando estourou aquele DVD, foi nessa época que estourou, né? Assim, eu não sei se, tipo assim, é porque pra mim estourou naquela época. Mas vocês lembram quando lançou, assim? Se foi Do- 2008? Porra, mano, tinha. Foi 2008, não foi? Tinha. Não, Foi antes, Furacão pai? 2000 é. Que? B? É de 2000. é o que eu tô por isso que falando. vinha Furacão 2000. Por isso que vinha 2000. Mas naquela época já explodiu mesmo. Pra caralho, Explodiu, Aí, mano. viu? mano. As matinês que você ia lá no. Onde que era lá na Zene? Lá no. Nós já. Jeritim, cachorro. Na Jeritim? Jeritim. Então, Não, acho que a gente. Aqui eu ia aqui na Moca, no Fábrica 5. Assim, festa da espuma. Tinha até espuma caía, velho. Mas deu 2000, mano? Nossa. Porra! Mas vocês estavam quantos anos, velho? Vocês Ah, Eu sou de 88. Eu sou de 94, mano. Mentira. Sempre tenta. Ele Não, tenta. sou mas Ele de- não tenta, consegue. mas não dá. Ele Sou tenta, de, mas não sou de consegue. 87, mano. Sou de 88 e 87. Então, eu lembro, mano, era moleque, a gente ia na matinê, mano. Nossa, mano, era bonde do Tigrão, assim, mano. Os carros passando com as minas, tá ligado? Mas nessa época o bagulho já era febre mesmo, velho. Era, porra, pra caralho. Tá louco, Tava mano. chegando. Era... O bonde Não, do mas Tigrão, ó, mano. Não, porque você vê mesmo que o funk chegou, mano. O lance, da o história. lance do funk
já vem, acho que dos anos 90, que na 80, época... mano. É, De tem, Malboro, né? pouco, tá mas ligado? é de que Malboro. eles lançaram aquelas coletâneas de funk que ainda era chamado Rap Brasil, que tinha Isso. o funk do Silva, Ah, é tinha Eu Só Quero É Ser Foi na Feliz. festa da escola, Aí que, tudo tipo, que começou. E no Rio tinha aquele baile que tinha o lance do lado A e lado B, que os caras Aí faziam já o era- corredor aí e já tinha era- as treta lá. Aí já era a fita que eu tô falando pra ele, que o bagulho Sim. quando começou era grupo de dança. Daqui a pouco os grupos de dança já começou a ter rivalidade e aí já Sim. começou o pau de briga. O Dinamite era só rap ou tinha funk também? Lembra? Esse disco que tinha, o Dinamite. Acho que era só rap, né? Eu acho que era, eu não Dinamite era lembro, só não rap. lembro ao certo. Era só rap. Eu acho que sim. Pode crer. Mas mano, eu ouvia funk eu tinha meu primo. Eu tinha primo? uns 10 anos, velho. 11 Thiago? Não, o outro. Tinha aquele. Era só mais um Silvia que a estrela não via. Ele era funkeiro, mas. Mano, isso aí eu tinha 10 anos de idade. Anos 90, isso Aquela aí. do. velho. É que você ainda lembra ainda a parada. dominado. Lembra do. Tá Ah, tem que lembrar, dominado. né? Tá tudo dominado. É. Não, Ô, isso mas não, queria ser mano. com essa porra na cabeça. Só que aí, mano, com o passar do tempo, que a gente aquela parada que a gente tá trocando ideia. Foi evoluindo, mano. Cada um teve a sua performance, a sua evolução e Usa tal. aqui, irmão, usa aqui, ó. Você quer fazer o quê? Uma Não, live? pode deixar, pode Põe deixar. aqui, ó. Encaixa aqui, ó. Tem uma Pode deixar. licença. Aqui, ó. Aí, ó. Usa aí, fica à vontade. Suave. Mas é isso, e o funk foi evoluindo, né? A gente pegou, né? Porque a gente é moleque. Antes era muito axé, velho. Sim. Aí o axé, aqui pelo menos em São Paulo, era o Tchan na época, a Companhia do Pagode, enfim. Nessa Muito época louco, né? Terra Eu Samba, chamava Terra Companhia do Pagode, mas era funk. Mas nessa época aí. Não. vocês Não era tinham- axé. Axé. Isso, era Mano, axé. eu já ouvi o pessoal falando Falei bastante, funk, mano. era O axé. pessoal aí dessa idade que tem, tipo, 35, 34. Mano, axé era o auge. Ô, Zé quando você é de Lu, 98, é, 98 eu era tinha o o quê? Eu tinha 10 anos. Mano, tocava, era assim, era Tchan. El Chan, pagode pra caralho. Tocava muito pagode. Tipo, os travessos. É, a gente pegou, Soeto. tipo, era pagode anos 90, tinha o axé que era muito forte. Sim. E aí, é isso que é engraçado, como que passam as gerações. Cara, sertanejo, tipo, na época dos anos 90, Caraca, assim, mistureba mano, louca, né, mano? tipo, E o assim, funk tava nascendo ainda, a né? galera não curtia, não era um som da moda. Tipo, se você Não. curtia sertanejo, Você era os meio caras tipo. os cara que saía, tipo, de chapéu, assim, vestido a caráter, os caras eram tirados, tá ligado? Tipo, nossa, ó que zoado, não sei o que lá. Hoje em dia que o sertanejo é forte, mas... É, porque aí veio o sertanejo universitário, né? Exato. Aí eles Você lembra colocaram quando universitário pra parecer o Leandro jovem, morreu? tá ligado? Pode Quem? pá. O Leandro morreu? Sim, Nossa, sim. uma comoção, mano. Pô, mas É nessa sempre época, a segunda voz que morre, né? nessa época aí também o que tava no auge era os Mamonas, né, mano? Assim, Não, um pouco Mamonas é depois. Antes pouco de depois. 94, 96. 95, 96. Foi no final de 90. Foi no meio de 95, aí eles morreram em mas março. depois que eles faleceram, assim, o bagulho meio que deu uma apagada? Eu acho que pô, não, não, mano. mas- eu lembro. Ixi, foi foda, mano. Mano, imagina um lugar. É que o tipo Mamonas assim, foi um fenômeno, né, mano? Mano, foi tipo demais. bitomaníaco o bagulho. Mano, onde você ia, tocava. Se ligava a TV, era Mamonas Assassina. Se ligava o rádio, era Mamonas Assassinas. Se era na banca de jornal, era Mamonas Mano, Assassinas. doideira. Se ligava. Mano, onde você ia, era Mamonas Assassinas. E é uma parada muito louca que os caras, tipo assim, demorou anos, né, mano, pra fazer um sucesso. Quando fez, não durou, acho que nem 5 meses. mano. Acho que Nem meio ano. Acho que foi quase um ano, uns 10 meses, mais É, ou né? menos. Eu assisti, vocês assistiram o filme dele? Horrível. O filme achou? último que saiu? É. Horrível. É? Nossa, pior que eu tô tocando com um Mano, cara que é assim, brother do vocalista. Não, mas faz assim, é que não é culpa dos caras que o filme é ruim. É a edição tá mal sim. feita do filme. É que é o Ah, filme não, muito sim, cortadão. não, assim, faltou criatividade dos caras, eu acho, mano. Não é que criatividade, é os cortes dos filmes. Tipo, eles vai. Acontece Os uma coisa atores, aqui. no caso, a atuação dos caras não ficou muito par. Eu também achei isso. Eu acho que é um conjunto de Ah, coisas. mas sabe por quê, eu acho mano? É que, tipo assim, A edição, acho que a edição zoou. Eu acho a que parada. zoou Não, eu mais, acho que é a assim. edição e também os atores. Mas é porque, tipo assim, os caras pegou os atores que estão no filme, eles são, tipo, parentes dos caras, né? Não, Então, só às o vezes, os guitarra caras só. nem, tipo, tem muito Mas- dom de atuar, mas se os caras pegassem pique uns atores mesmo, Sim. pique que já faz filme, tá ligado? Você já viu o Já entende da documentário? parada. Você já viu o documentário? Assiste Não, o mano. documentário. Não. É 15 vezes melhor, mano. No YouTube tá no bagulho? Provavelmente Sim. tem. Ah. Provavelmente tem. O Mas o que eu documentário achei- fala a história deles desde lá no início. É muito mais da hora. Mano, o que eu achei muito interessante, mano, é...
tipo assim, a parte do Dinho, tá ligado? Aquele que puxa o bonde, ele é um cara muito extrovertido, tá ligado? E eu sempre gostei muito de assistir filme, mano, desses caras assim, tipo Tim Maia, mano, o filme do Tim Maia também é muito foda, tá ligado? Eu amo esse Porque às filme, vezes mano. a gente vê, a gente se imagina ali, a gente se inspira naquilo, tá ligado? A gente vê o que o pessoal passa e a gente leva isso como, né, como aprendizado, tá ligado? Pega um ponto positivo dessa parada e tenta aplicar também na nossa carreira. Então, mano, a parte do Dinho, que ele é, mano, os caras, tipo, ele, no começo do filme lá, ele tenta se apresentar, tá ligado? Só que ele tem uma treta com um cara lá que é baterista, né? Isso. Uma treta por causa do futebol. Só que mesmo sim. assim, mano, ele esquece a treta e vai mesmo. Aí daqui a pouco o cara já acaba aceitando ele. Vixe, mas é o que mais Mano, tem, e cara. ele puxa o bonde, tá ligado? Sim. É um Mas o bagulho que muito mais louco, tem é mano. tipo os caras que é tretado em banda, em grupo, assim, Sim. e vai. E ele sempre foi muito talentoso também, É. né, mano? O Dinho, né? No caso. Talvez se não fosse essa parada dele ser extrovertido, de ser pra frente, de ser, mano, pique foda-se, tá ligado? Talvez o E bagulho não ia surgir, tá eu ligado? tive- eu A tive- ideia não ia caminhar, né, Eu tive mano? uma namorada que ela morava no bairro dos Mamonas ali. Ali no Secap, ali em Guarulhos, ali. Guarulhos. Pode pá. E, tipo, mano, é um bairro, assim, que é uma cidadezinha dentro do... É tipo uma cidade que é um bairro, assim. São vários condomínios Sim. e tem, tipo, um parque no meio, assim, do bairro, mano. É muito bizarro. Acho que é o melhor lugar assim, que eu já vi, assim, assim, pra se morar. Porque são vários condomínios e cada condomínio tem o nome de uma cidade, tá ligado? Oxe, E, cara. essa minha namorada, o tio dela era amigo do Bento. Então, tipo, eles viviam na praça, mano. Tipo assim, a praça ali, que hoje é a Praça do Mamonas, né? Agora só tem drogado. Só tem louco, mano. Virou praça dos cracudos. Os cracudos. As ideias. E assim, era a praça que a galera colava de fim de semana, que o pessoal parava os carros ali, ligava o som. Pode E pá. ficava tipo os rolês dos anos 90, final dos anos 80 pros anos 90, assim, era assim. E, mano, é tipo assim, é uma brisa. Quando você vai lá, mas quando você vai tipo assim, quando você vai no bairro, você pisa ali na praça, mano, você sente uma vibração do Mamonas, assim, é Ainda mais estranho. você, né, mano? Que pique viveu aquela época, presenciou o então. sucesso dos caras, né, Eu mano? era moleque, mano. Quando eles morreram, minha mãe me acordou lá, o Mamonas morreu. Eu falei, caralho, que morreu assim. E uma Aí, parada. mó tristeza. Aí os caras tocando a música lá do. Pior que não tinha nem música triste deles pra tocar, né? Não, mas eles. Cara, era tudo pra Eles cima. pegaram. cara. Eles pegaram. O Dinho mesmo, você é louco. O bichão era como extrovertido, pra Como é cima. que é, mesmo. querido? Eles pegaram a. Como que é o nome da música a principal lá? Vira, vira? Mira, O quê? Essa aí é. seus cabelos é Que eles da hora. tocavam de uma forma lenta, né? Ah, tipo... tinha uma versão acústica. Essa daí era a mais puxada pro sentimental. A deles mais puxada, né? Sim. Pra essa parada assim, tipo de. Nossa, É que você não viu quando você ainda morreu, mano. meu Deus do céu. Foi pior? Foi mesmo, vai. foi. Foi, tipo, quase a mesma coisa. Mas eu procuro sempre observar, tá ligado? Analisar, mano, assim, os pontos positivos nesses filmes, mano. Que não do Tim Maia também. Do Tim Maia, você é Tim louco. Maia Do era Tim Maia era aquele cara, mano. É que assim, Esse era todo correria, artista mano. passa por isso, mano. Tipo assim, de você chegar e pedir uma oportunidade, tá ligado? Pra um cara ali que tá na cena, ou sei lá, pra algum. Que nem na época o Tim Maia pedia bastante oportunidade pro pessoal da rádio. E os caras, tipo, tirar, tá ligado? No filme mesmo, fala, o Tim Maia chega, fala que quer, tipo, se apresentar lá no show de calouros que vai ter, tá ligado? Aí na época o nome dele era Sebastião, Tião da Marmita. era Tião da Tijuca, pô. Tião da Marmita. Da mas- Marmita? Aí Era um daí bagulho depois assim. mudou pra Tijuca. Aí no filme mostra, porque o cara, o Tião da Marmita, mano, não, isso é nome de artista. E o Tim Maia, mano, ele não, que nem, eu tenho certeza que muitos artistas ficam assim, tipo, pode não demonstrar, mas por dentro fica, caramba, vou desistir desse bagulho, você é louco, o cara falou de mim. E o cara não, o cara, mano, vai tomar no cu, cara, eu sou artista mesmo, eu sou isso e já era. E ele metia as caras, não tinha E negócio eu acho que o Tim Maia tinha Então, uma muito parada mais que incentiva talento do que bastante. o Roberto Carlos. E ele demorou, né, mano? Ele viu o Roberto. Mano, o Tim Maia passou por vários bagulho. Pelo menos o que mostra no filme. No filme mostra quando ele volta dos Estados Unidos. Nossa. Que ele descobre que o Roberto Carlos tá mais sucesso. Aquele filho da mãe, não tinha dinheiro nem pra comprar um Guaraná no bar. Não, e tipo assim, mano, no filme mostra, né, e nos documentários que eu já vi, que ele meio que ensinou, não ensinou, né, porque a gente já meio que já nasce com esse dom, tá ligado, mano? Essa parada, não tem negócio de você ensinar a pessoa a cantar ou ensinar, tá ligado? Às vezes o instrumento lapidar a pessoa é uma fita, tá ligado? Sim. A gente consegue. Mas no filme mostra meio que ele deu bastante gás, combustível pro Roberto Carlos, né, mano? Aquele que foi meio que levantou, não que levantou ali, mas deu um empurrão no Roberto Carlos, o Roberto Carlos contribuiu muito pro Roberto Carlos ser o que ele era, né? E que ele é hoje, tá ligado? Sim. Na época.
E aí, mano, quando ele volta dos Estados Unidos, nesse falou, ele fica muito puto. Caralho, mano, eu tava Não. preso lá nos Estados Unidos e o vagabundo aqui tá fazendo. Não, é que a gente tem uma imagem do Roberto Carlos hoje, que é o cara lá que faz o final de ano lá Mas e tal. naquela época. Mas tem umas imagens dele assim, mano, roqueirão, assim, de calça, assim, guitarra, assim, sabe? Era a sucesso. pegada da Jovem Guarda, né, Jovem mano? Guarda, assim, eu vi uns vídeos dele e falei, mano, o Roberto Carlos era assim, porque a sensação que a gente tem, assim, até você principalmente, né? A gente também tinha, porque a gente tinha essa época, a gente cresceu com o especial Roberto Carlos do final do ano. Então, pra Caralho, gente, o Roberto vocês Carlos era o cresceram- velho e ficava tocando, Vocês emoções. cresceram com isso, pai? Todo Puta final de que ano pariu, tinha eu essa peguei esse porra na bagulho, meu Globo, Deus do céu, mano. Ó, Acho que desde quando o Tim Maia morreu, já, o Roberto Carlos já pegou esse. Eu lembro quando o Tim Maia morreu lá, os caras falaram assim, o cantor Tim Maia faleceu. Ah, o bichão É. também, né? Se perdendo nas Nossa. drogas, né, mano? Bichão, Mas eu vou te falar, mano. 300 quilos lá O cara, cheirando, bebendo, o cara fumando. lançou, acho que mais de 20 álbuns, né, mano? ele é- Ele- 3, 4 foram ao vivo, assim, tá ligado? Que ele lançou mesmo. Sim. Mano, o bichão era monstro demais. E coisa antiga, assim, além desses aí que você falou, que você acompanha, assim, tem alguma coisa que você gosta? Do que você fala do funk, pai? Não, de funk, de tudo, de musical, assim, que você acompanha, assim, da... Mano, é que eu acompanho mais, mais o pessoal do funk mesmo, tá ligado? Não, mas assim, tipo, buscar referência, assim, coisa do passado, tem alguma coisa assim que você Ah, o Tim escuta. Maia, mano, fiquei muito fã, tá ligado? Porque a história dele, o filme dele, tá ligado? Tipo assim, eu me via ali, tá ligado? Mano, sendo ele no filme, passando por aquelas paradas tipo assim, quebrando barreira, mano. E Sim. não ligando porque o pessoal falava, tá ligado? Enfrentando dificuldade. Mano, o cara tentou aqui, ele tentou no Rio de Janeiro, aí foi pros Estados Unidos, acabou se enfiando lá em confusão, foi preso, mas voltou, tentou de novo, tá ligado? Veio pra São Paulo. Então é uma parada que a gente usa como inspiração, mano. Uhum. A gente se espelha muito, né, mano? Se Você espelha muito tem nos um lance cara. meio parecido, né? O lance que nem tem a Sim. parte que ele sai do Rio sem, tipo, totalmente meio sem saber Meio se vai dar perdido. certo, Mano, o cara, meio sem você grana. vê a força de tá vontade ligado? do cara, você fala. Porque, tipo, todo artista passa por isso. E você vê mais ou Então, menos essa quando pegada, né? você vê o filme do Tim Maia, vê por tudo que ele passou e o que ele se tornou, meu irmão, o Tim Maia, parça. Pô, o cara é ícone, mano. E tudo que ele passou, imagina se ele tivesse desistido. Então a gente se coloca no lugar dele. Mano, se eu parar aqui na primeira barreira, pô, o Tim Maia passou por isso, ele foi o que ele foi. Será que eu vou passar por essa dificuldade e vou parar aqui? Não, mano. Tá ligado? Então você vê, mas talvez se não fosse o filme do cara, uma parada, você não ia ter, né, essas visões, esses Sim. conselhos meio que indiretos que a gente, né, vê e se aconselha, tá ligado? O Nego Zene, deixa eu te falar, e aí, vai lançar alguma coisa nova? Que você lançou alguma coisa esse ano? Como que tá Mano, eu os tava trampos aí? Você com... lançou só single? Você tem um CD? Como que tá hoje aí? Não, CD não, mano. CD Vocês essas são paradas eu não briso mais não, singles. só single mesmo. Entendi. Tem uma música aí, que ela, inclusive, é 150, que você falou que você gosta bastante, Uhum. estilo Kevin Chris, que eu tô pra lançar com um parceiro meu, que ela é muito hit, o pessoal gostou muito dessa música, Pô, tá legal. ligado? Eu tô pra lançar ela, mas eu não quero lançar ela meio que, de qualquer jeito, tá ligado? Uhum. Quero lançar um trampo mil grau, um videoclipe. Eu tava trampando esse ano aí, bastante no carnaval pra tentar virar um troco, mas não foi, não consegui, mas eu creio que, Sim. tipo, tudo é no tempo de Deus, não foi pra acontecer nessa hora, mas vai acontecer em Não, outra sim, hora. sim. E já lancei, mano, já lancei umas 2 músicas já, lancei um trap acho que faz umas 2 semanas, tá ligado? Tô com uns projetos com os parceiros aí. Eu tô querendo bastante estudar, tipo, no trap, mano, em questão de produção. Porque letras a gente desenrola ali na hora, tá ligado? Letra Sim. hoje em dia, graças a Deus, tá uma parada que a gente tá estudando bastante. Sim. E é muito mais prático, muito mais fácil a gente elaborar uma letra, um conteúdo, tá ligado? Escrever algo do que produzir. Produzir é mais foda, né, mano? Produzir é complicado. Isso Entendeu? tem que ter paciência, cara. Então eu tô Paciência estudando e- bastante no trap. Tenho vontade de lançar um EP aí, tá ligado? Uhum. Já tava até elaborando já um nome, umas letras, entendeu? Uns conteúdos aí que a rapaziada gosta, que a rapaziada consome bastante, Sim. né? Pra conseguir almejar meu público aí, mano. Pode crer. É isso aí. Chegar na onde que eu quero chegar, tá ligado? E aí você já tem data pra lançar esse som novo aí? Esse 150 BPM? Mano, tem uma que tá programada agora já nas plataformas já, Ou aí sim. tá Sai ligado? quando? Já fiz até pitch já pra tentar lançar nas playlists do Spotify, tá ligado? Mandei já pros curadores do Spotify. Aham. Porque essa parada aí, mano, é um negócio que a gente tem que estudar bastante, investir bastante nas plataformas. Hoje em dia o bagulho não é nem tanto o YouTube, tá ligado, mano? O bagulho mais não só o YouTube. Porque antigamente a gente precisava muito de YouTube, né? Ah, mano, Não, hoje em dia, irmão, Kawaii, TikTok,
tá ligado? Instagram, Facebook, muito o pessoal audiovisual, mano. usando. Mano, é muita plataforma, é um mundo, tá ligado, mano? Eu acho que E a parada não tem é que só aqui explorar, tem que nacional, explorar tudo que tem à sua disposição, né? entendeu? Onde você puder divulgar sua música, seu trabalho, é isso. É isso mesmo. Só Da mandar um hora. salve pro pessoal aqui, será que eu posso, mano? Claro, Pode, fica por à favor. vontade, mano. Pode aí. Salve, rapaziada. Alô, Edson, meu parceiro, palmeirense que trabalha comigo, chato pra caralho, todo dia me enche o saco. Alô, Zé, isso mesmo. Tamo junto, cara. Murilo. Salve, salve, família. É isso aí. É isso, da Tamo hora, junto, mano. mano. É isso. É isso, MC né? Dene, muito vale. Mano, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter aparecido aqui com a gente. Mano, papo da hora. É legal conhecer, porque como a gente é de outra Outro rolê. bolha do rolê, tá ligado? Outro rolê. Então, Sim, é é bom, legal né, a gente mano? Compartilhar os assuntos, né? trocar essa ideia, né? De descobrir um pouco mais. Sim. E, mano, quando você for lançar alguma coisa, se você quiser aparecer aí, mano, você tá ligado que é só colar. Não, é isso mesmo. Achei Marca da aí, a hora. gente faz um negocinho aí. Eu fiquei meio curioso, assim, tipo, de trocar ideia com vocês, até porque vocês são, tipo, de outro nicho, né, mano? Eu falei, mano, os caras não conhecem Aham. muito funk, será como que vai ser essa Você é parada? louco, Nada, ele nada. é como é que você ainda. Mas aí é que nem você viveu os falou, anos né, mano? 90 lá, Informação comecinho de tudo, é, né? Os caras vendiam a camisa assim, eu tô maluco, lembra? Os É, caras Tá, porra. tinha a gente Tinha essas camisa camisas, funk. mano. a gente falou, né, do Código Bochecha. Eu tinha CD do Código Bochecha. Adorava, Vou assim. fazer você sua a camisa. Da hora. Mas da hora, mano. Papo da hora. Obrigado por você ter aceitado, né? Ter vindo aí, aceitou o convite, trocou uma ideia. Espero que tenha se sentido bem aí. Sentiu confortável? Não, Ficou senti bem? da hora, mano. Tava Então, bastante importante é isso. ansioso, tá ligado? Aham. Em Mas foi de trocar boa? esse papo, mas foi de boa. Nossa, você é louco. Tava bastante ansioso, até mesmo porque é o primeiro podcast que eu encostei, né? Às vezes eu tenho meio aquela parada de. Às vezes eu não sou muito confiante em me expressar, tá ligado? Mas eu já vi que eu me conheci. É uma parada de toda experiência, né, mano? Hoje eu já me conheci mais, já vi. Mas Mas você é viu que é Nossa, tranquilo? muito Você vê, é super tranquilo. É, É como se a gente tranquilo. estivesse Normal. num boteco. Não, você começa a trocar ideia, pronto. Trocar Tipo, ideia. não esquece até a câmera, esquece Isso, tudo. é. E sabe quanto tempo já passou? Mais de 2 horas, mano. Mentira, mano. Tô falando. Meu Deus do céu. A minha amiga Pamela, mano. Ela falou assim: parça, você vai lá. Porque quando eu pego pra trocar ideia com ela, irmão, é papo de 10 minutos, assim, tipo, de podcast, elas de Uhum. áudio, tá ligado? E ela Uhum. falou: irmão, você vai lá no podcast dos caras. Os caras vão dar o tempo, os caras vão ficar bravos com você, você não, você não vai parar de... Mas é isso, mano. Só uma mensagem que eu Não, queria que passar isso. aí. Claro, é fica à que, vontade, mano. Pode passar. tudo que a gente imagina, mano, a gente pode realizar, tá ligado? E juntando com isso, tem a fé, tá ligado? A fé, mano, é a certeza e a convicção de tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha, tá ligado? Se você tem fé, já é seu, mano. Já aconteceu, tá ligado? Então eu levo muito isso comigo. Queria ter trocado mais um papo, mas pode deixar pra próxima essa parada tipo de lei da atração. Queria trocar um papo com vocês, tá ligado? Que eu sou Uhum. muito apegado, estudo muito. É uma parada que Isso é legal, eu fortaleceu também gosto muito disso. muito a minha fé, entendeu? Então é isso, mano. Pra toda a rapaziada que tá começando, principalmente vocês, tá ligado? A gente, né, no caso, que tá iniciando Sim. o projeto aí, nossos sonhos. Vai se realizar porque a gente tem fé e tudo que a gente quer já é nosso, mano. Já Materializar, aconteceu. pensar, É isso visualizar mentalmente e acreditar e Viver no e futuro. correr atrás. Mano, deixa sua rede social aí, mano, onde o pessoal conta seu som aí. Beleza, mano. Então, no Spotify, lá nas plataformas, tá MC Nego ZN. Vai estar uma foto preto e branco lá. O pessoal já vai identificar esse rostinho lindo aqui, maravilhoso. E no Facebook, tem a página lá, MC Nego ZN Oficial, no Instagram também, YouTube, só colocar. E é marcha, família. Segue lá, acompanhar. Tem muito pra acontecer aí. Tô escrevendo uma história aí no mundo do funk e creio que esse episódio aí do Nego ZN vai ser muito lindo, maravilhoso pra todo mundo. É o que eu sonho, tá ligado? Dar orgulho pra minha família, esse pessoal que sempre me acompanhou. E vai acontecer. Se Deus permitiu eu estar nesse caminho, é porque Ele vai permitir a vitória e é certo, entendeu? Muita Isso, fé, é. prosperidade e marcha. Só agradecer aí pela oportunidade, gratidão aí pela rapaziada. Vinícius, meu parceiro Rafa. Tamo Nóis, junto, mano. caralho. É nóis, cara. Pô, valeu, obrigadão aí, mano. Tamo junto, Foda, mano. mano. Meu Deus do céu, não acredito que passou 2 horas. Eu falei assim, mano, sei lá,